O inimigo da Amazônia já está lá. Por isso que é importante se conscientizar do que é a Amazônia. Não é uma coisa... Ele já está lá, ele está operando lá agora, nesse momento. Então, a gente tem que começar a se adaptar. E foi nesse contexto que veio a questão do combate fluvial. Lá na Amazônia, o crime de pirataria, ele só vai acontecer em alto mar, locais onde não tem jurisdição de nenhum estado, de nenhuma nação. Mas a população chamava de pirata os crimes que aconteciam lá. Na Marinha, a gente chamava de rato do rio, rato d'água. O que é o rato do rio e por que hoje evoluiu? Isso não é oficial, né? É um termo que nós criamos para facilitar lá, a questão do pirata de rio. O rato d'água, ele é igual um ladrão de ônibus. Você está numa embarcação, fazendo uma travessia, o cara encosta do lado, vai levar seu celular, sua carteira, dinheiro, sua bagagem e vai embora, vai fugir. Esse é o rato. E aí, sejam muito bem-vindos a mais um 01Cast, o podcast oficial do Concurseiro 01, onde comumente a gente está falando aqui sobre preparação, sobre a carreira, trazendo experiências de pessoas que já viveram, que muito provavelmente você que está nos vendo agora quer viver um dia. Falamos também sobre finanças, contamos história, falamos besteira, dando risada. E hoje a gente está aqui com um comandante, um capitão de Marinha André Guimarães, certinho, né? Correto. Fuzileiro naval. Presença ilustre hoje. Hoje promete. Ilustre. Hoje promete. Vai contar muita história. Se alguém tem experiência em marinha e tem história para contar, é o comandante André Guimarães que está aqui com a gente hoje. Então, comandante, primeiramente, obrigado por ceder o seu tempo, vir aqui para poder trazer um pouco da sua experiência, agregar um pouco com a galera que está sempre assistindo a gente aí. Muito obrigado. Valeu, eu que agradeço pela oportunidade de poder também divulgar um pouco das nossas histórias, né? Um lema que eu carrego para mim é tentar ajudar ao máximo possível as pessoas, e acredito que as histórias que a gente tem de vida é que vão fazer essa contribuição. Se você puder começar se apresentando um pouquinho para o pessoal que não te conhece, saber um pouco mais quem era o André, por que ele decidiu... por que o André decidiu se tornar o comandante André um dia? O que fez ele querer entrar na Marinha? Enfim, como começou essa história? Tá. O meu nome é André Luiz Guimarães Silva. Eu sou oficial superior da Marinha do Brasil, fuzileiro naval. Sou carioca, sou casado, tenho 2 filhos, minha esposa é a Patrícia. Meu filho é o Jean e a Carolina. E o que me trouxe à Marinha, assim, foi até uma coisa... Já é agora para eu falar isso aqui? Ou é só apresentação? Já está valendo? Já está valendo, já. Já está para falar que a Patrícia é mais antiga. A conta mirante Patrícia, né? Exatamente, sem dúvida, totalmente. E assim, esse meu chamado para as Forças Armadas, ele foi inesperado. Eu nunca quis ser das Forças Armadas. O meu pai ele é oficial do Exército e o meu irmão que sempre quis Marinha. Então, ele tentou colégio naval, não conseguiu passar na prova, tentou a escola, também não conseguiu. E meu irmão é muito mais inteligente do que eu. Meu irmão é aquele irmão mais velho que você tem, que o cara era bom em tudo. Então, você tinha com um grande referencial, e ele não estava conseguindo passar. Ele acabou passando no concurso da Marinha Mercante, na EFON de Belém, e ele era o 01 da turma, para você ver como ele era inteligente. Realmente, a Marinha que aquelas provas que não estavam casando com ele. E quando eu fiz 16 anos, meu pai perguntou, né, acho que vai chegando a uma idade que o pai começa a olhar, e aí, qual a ideia desse... Né, nunca fui muito bom nos estudos, sempre passava ali na escola no limite, e aí ele perguntou, e aí, cara, qual a tua ideia de vida? E aí, não sei porquê, eu falei, vou fazer escola naval. Assim, do nada, né? E pensa na mentira. E aí falou, já era, né? Botou para fora, mas, caraca, o que foi que eu falei, né? E eu não tinha a menor ideia de como concurso, como iria passar, porque eu fazia as escolas normais, né? Nessa época eu já estava até melhor em termos de estudo, no início era muito ruim, aí fui melhorando com o tempo. Particularmente, eu era muito pequenininho, né? Então, sempre sofria na escola. Era o menor da sala e tal. Era, né? Era. Eu, o braço a ver, saltando aqui no braço dele. Porque a vida, né? O melhor professor é a vida, né? Então, ali, na sala de aula, eu comecei a perceber que o que me destacava era justamente a facilidade não de aprender, mas de ensinar. E as pessoas começaram a se aproximar para pegar uns bizus de aula e tal. E eu fui percebendo que eu tinha alguma habilidade nessa área. Foi aí que nasceu essa questão de passar conhecimento, de tentar, né, compartilhar alguma história. E aí, na época, existia em Belém um curso muito famoso chamado Ideal. Era o curso com maiores aprovações na época lá. E só que era um curso caro. E aí eu falei com meu pai, olha, eu preciso fazer um curso, porque
dei uma olhada aqui, o que eu aprendi não chega nem perto do que é cobrado na Escola Naval. Só que o curso era caro, mas aí eu fui nesse curso. E o dono do curso, ele gostava de desafiar os alunos. E ele fez uma prova lá, ó, quem tirar uma nota boa aqui, leva uma bolsa. E aí eu fiz a tal prova e consegui 70% na bolsa lá. E por que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente vê pessoas que ficam congeladas porque eu não tenho dinheiro, não tenho aquilo. Porque você se limita pelo dinheiro. Mas se você, às vezes, for até o local, cara, tem alguma forma de um cara que não tem dinheiro estudar aqui, aí, de repente, o cara fala, olha, aqui tem uma bolsa. Se você fizer a prova e tirar uma boa nota, você consegue um desconto. E aí, fiz esse curso. Já fiz como ouvinte, eu já tinha terminado o ensino médio no ano anterior. E ali comecei a estudar. E só passei na Escola Naval porque na sala tinha um cara muito chato. E ele ficava todo dia, cara, tu fez essa questão aqui? E o nível dele era anos-luz na minha frente. Eu não conseguia fazer as questões que ele fazia. E ele cismou comigo, esse cara. E ele ficava ali, eu falei, pô, chato pra cacete, né? Eu comecei a estudar por causa dele. E aí, estudando... Tá estudando aqui há muito tempo, jogando na minha cara, que eu não sei, né? Comprei aquela coleção de matemática elementar, em sebo, né, aqueles livros usados, e comecei a fazendo exercício. E aí fui chegando no nível desse cara. E aí foi, graças a ele, né, o desafio que ele fez para mim, que foi me motivando a estudar. E no final das contas, somente fomos fazer o concurso lá em Belém, lotamos ali 4 salas de aula no CIAGA, né, a Escola de Marinha Mercante de lá. E são 2 fases a Escola Naval, né? E essa primeira fase, 4 salas lotadas. Na segunda fase, só tinha uma sala. E só tinha 4 caras nessa sala. Caraca. E os 4 caras eram da minha sala. Eu, esse cara chato, O chatão. um outro que foi comigo para a Escola Naval e mais um japonesinho que tinha lá na sala. Então, inicialmente, eu queria ir para o ITA. Depois que comecei a colar com esse cara, eu falei, pô, eu sou bom nesse negócio de cálculo. Eu era bom mesmo. Na Escola Naval eu tive muito sucesso por causa disso. Hoje eu não sei mais nada. A parte de engenharia, a parte de elétrica, assim... Pô, a gente estava chamando já para dar aula já de cálculo 1 para a gente lá já. Eu era bom nisso. Hoje eu não sei mais nada, mas eu era bom nisso. E aí acabou que nós 4 só passamos. E aí começou o meu problema, que é a questão da arrogância. Porque assim, você começa a se achar melhor que os outros. No universo onde quase ninguém passou. E aí o ideal lá em Belém, esse negócio era muito forte de passar em faculdade e tal, os cursos valorizavam muito. E tinha um outdoor lá que tinha a minha foto. Olha só. Então, na avenida principal de Belém, lá tinha um outdoor, e aquilo ali, né, o ego do cara foi lá em cima. E isso Só foi o senhor muito passou na importante. Escola Naval, no fim das contas? Não, 4 passaram, A segunda fase, só né? 2 quiseram ir. Eu e os mais 4 esse foram amigo. aprovados? 4 foram aprovados. Só que eles tinham outros planos. O chatão foi aprovado? Foi também. Pô, o cara é muito inteligente. Aquele cara não tinha. E sobrou o japonês também, né, cara? Se o japonês não passasse, pô, não ia ter Não, aí como. eu não sei onde é que eles foram no final, mas basicamente Ita, IME, onde que a gente estava, na época era isso. Bem rodeados. É que a gente fez a Escola Naval primeiro. Aham. E acabou que eu vou por aqui mesmo. Mas eu tinha uma vontade também de fazer o IME ou ITA, por causa da questão das exatas. Essa turma nossa, ela chamava CE Militar. Ou seja, era uma turma de exatas militar. O ritmo de estudo dela era muito superior a qualquer outra. Era a turma mais forte que tinha no curso lá. E a minha vantagem é que eu já tinha um ensino médio, então eu fazia como ouvinte. Agora, quem tinha que fazer, ainda passar para ganhar o certificado de conclusão do ensino médio, era mais difícil. E aí, chegou na Escola Naval, né, vai lá, André Guimarães. Mas veio de Belém para o Rio ainda. Belém pro Rio. Mas já, a tua família não estava mais no Rio. Meu pai servia em Belém na época, ele comandava um batalhão lá. Então, e aí eu fui. Eu era residente Ele na era escola. coronel, seu pai? Coronel. Eu morava na Escola Naval, né? E foi a chegada do choque lá, porque meu pai não falou nada. Meu pai fez a AMAN, que é a Academia Militar das Agulhas Negras. Ele sabe exatamente como é, não falou nada. Não pagou o bizu. Parabéns. Hoje em dia o pessoal Deixou entra no meu de graça, era Instagram. sopa. Comandante, passei no concurso de soldado. Me dá um bizu aí. Todo mundo quer bizu hoje. bizu. Meu pai não falou nada. Se meu pai não me deu... Meteu um joinha assim, eu falei, beleza, né? Eu me achando incrível, né? Passei no concurso da Escola Naval e tal. E aí vim para o Rio de Janeiro. Quando a gente chega na Escola Naval, meu primeiro choque foi ver a relação. Porque lá em Belém eu era o cara. Na Escola Naval eu era um dos últimos da turma. Aí que está o detalhe, né? De você começar a se achar. Aí quando eu olhei, cara, se lá fora eu podia ser alguma coisa. Mas lá dentro,
Estava lá no finalzinho, mas importante que tinha entrado. É. Mas essa foi importante para entender essa questão que às vezes o nosso ego pode levar a gente para um lado que a gente não quer. E a chegada lá, você é recebido por um oficial da escola, o cara é um cavalheiro, um gentleman, né? E aí falando muito bem, aí o cara, era aqui que eu queria estar, feliz, né? Que maneiro, sejam muito bem-vindos, a Marinha, não sei o quê. E daqui a pouco esse oficial saiu, cara. Aí começou a adaptação, entrou uma outra galera e começaram a descascar a galera, e corre para lá, corre para cá, pega material, e o uniforme caindo das caixas, e você ali correndo com aquele negócio. Foi um dia realmente, foi um verdadeiro choque. Isso aí no treinamento militar existe um termo chamado choque de captura. É quando você está num combate, e aí com sua equipe, nós 4 aqui somos uma equipe no combate, eu me sinto seguro porque vocês estão aqui. Vocês se sentem seguros porque eu estou aqui. De repente o inimigo nos vence. Alguns morrem, outros não, e antes de morrer ainda matamos vários dos amigos dele. E aí daqui a pouco você se vê preso, sem o seu armamento, isolado. Esse é o choque da captura. O que vão fazer comigo? Eu matei vários deles, serei torturado, então é um momento de incerteza total. Foi exatamente o que eu senti lá na Escola Naval. Quando o camarada ele é sequestrado, ele tem esse momento, vou morrer, e agora? O que vai acontecer? Isso gera uma grande ansiedade. E aí começou a minha vida na Escola Naval, basicamente. Nossa. E é legal porque já tem pessoal também de colégio, né? Veio o pessoal de colégio, o senhor entrou na escola, já tem também mais uma turma entrando, que já tem uma adaptação maior da Marinha, que veio de Angra, lá do colégio, e outros que vieram... Muito legal que você falou. Eles também têm o problema do ego. O camarada passou 3 anos no Colégio Naval. Ele conhece tudo de Marinha. Aí ele vê o André Guimarães que não sabe nada. Quando você olha para o cara, para mim era o norte. Esse cara sabe tudo. Mas depois de uma semana que você está ali pagando, aí você olha para o lado, o cara na onça também ali, aí você vê que chega um momento que vai ficando muito homogêneo, né? Aí vê que está todo mundo na mesma página. E aí um tem que ajudar o outro, e começa a questão do espírito, essa questão do espírito de corpo, que a gente valoriza muito nas Forças Armadas. E como é que foi esse período na escola, assim, desde das aulas e tal, o período tem tudo obrigatório? Tem. Período de aquartelado, porque na Escola Naval tem adaptação, você fica todo o tempo ali, mas depois é segunda a sexta, tem que final ficar... Final de semana liberado, né? Isso. Aí tem alguns eventos interessantes na escola. O primeiro eu fui do atletismo. Mas a questão é como eu entrei no atletismo. Então, quando você é primeiro ano, as pessoas te escalam para fazer coisas. Era assim naquela época. Hoje em dia não é mais, né? Aí o cara te vê, guerreiro, vai lá fazer isso para mim, faz aquilo e tal. Aí numa dessa, durante a educação física, alguém mandou eu entregar alguma coisa, que eu não lembro o que é, na equipe de atletismo. Aí eu fui lá. E quando me viram, esse neguinho aí, esse cara deve correr. Aí já vai ficando aqui, e fiquei. Desse dia em diante, eu entrei para o atletismo. E aí fiz ali... Foi escolhido, né? Aí fiz 400 metros. Assim, eu era atletismo, mas eu nunca fui um destaque. Assim, eu acho que, de alguma forma, eu nunca naquele momento me dediquei tanto ao atletismo, porque eu tinha alguma preocupação, porque o atletismo não é a atividade principal. Se você não passar na Escola Naval, que é muito difícil, você vai ser mandado embora. Então, eu ficava sempre nesse dilema do 100% na equipe, mas o foco sempre foi a escola. Então, eu fui no atletismo, fiz 400, depois tentei o 100, fiz salto em distância, e no final fiquei no salto triplo, que foi a atividade que eu fiquei mais tempo lá. Então, essa aí foi... E aí, o atletismo, eu fiquei os 4 anos da escola lá no atletismo. Outra coisa interessante que aconteceu no primeiro ano, como eu falei, meus pais moravam em Belém. E eu era residente, eu morava a bordo. Então, esse negócio de ficar até sexta-feira, eu continuava lá. O pessoal ia para casa e tal, não sei o quê, eu continuava lá. E isso também vai desgastando. E o que eu esperava era, no meio do ano, ter um período de férias, eu voltar para ver a família, os amigos e tal. Só que eu ainda não tinha entendido direito a batida de estudo da escola. Ia passando, e fiquei de final. Eu fiquei de final e comprometeu essa minha viagem. Eram 2 semanas, perdi uma semana por causa de uma prova final. E é isso aí, na época, chorei, né? Porque você está ali contando, cara, vou para casa, vai contando, né? Os dias, assim. Aí perdi uma semana. Ali. Na prisão, aticando. E o primeiro ano, assim, é estressante, né? Você não tem um momento de descanso. Né? Era sempre correndo e tal, alguém te apertando, alguma coisa assim. Você não tem aquele momento, cara. Não, é pressão o tempo todo. E aí, nesse momento, eu não consegui. E foi nesse momento que eu falei, isso nunca mais vai acontecer. E aí eu resgatei aquele cara lá atrás, daquele guerreiro que ficava me fustigando para estudar, e comecei a estudar muito. E aí sim,
a minha vida mudou na escola. E eu fui antigando nas turmas, porque eu comecei a estudar muito. Meu forte era exatas, e a Escola Naval ela é forte de exatas, então aí eu deslanchei na escola. Eu consegui me formar ali entre os mais antigos. Lá você tem a questão de oficiais alunos, né? Que são os mais antigos, há uma posição de destaque no 4º ano, então eu consegui, de ser lá dos últimos da turma, a cada ano eu fui subindo até que eu cheguei nos oficiais alunos. Mas tudo isso foi fruto dessa frustração de não poder. Talvez se eu tivesse voltado para casa, tivesse tido uma passagem medíocre, assim, não medíocre, mas na média, né, da Escola Naval. Mas isso foi um diferencial para mim na época. E aí, na Escola Naval, para quem não sabe, né, onde a gente pode escolher para as especialidades, né, os próximos quadros e corpos ali que você vai galgar durante a carreira. E tem a possibilidade de ser intendente, uma área mais burocrática, né, administrativa, ser da Armada, que é a atividade fim da Marinha, servir embarcado em navio, e a outra atividade fim operativa é ser fuzileiro naval, como se fosse a infantaria, né, da Marinha. Depois pode explicar o que o fuzileiro naval também faz, de fato, para quem não conhece. Mas como é que foi essa escolha? Por que não Armada? Por que não intendente? Como é que foi em que período escolhe também, mais ou menos? Na minha época, você escolhia no final do 1º ano. Agora a escolha é no final do 2º. Você é bombardeado o tempo todo, é quase uma eleição. O cara da Armada, a Armada é melhor, o navio, Marinha Armada, e o fuzileiro, não, aqui o fuzileiro, tropa, não sei o quê, e o intendente, cada um o tempo todo bombardeando a cabeça ali do primeiro-anista para você fazer essa escolha. Isso é muito bem feito na escola, ela te permite, ao longo desse 1 ano, para você fazer, é uma escolha para a vida, né? Então, você faz uma série de visitas, vai nas organizações militares de intendente, da Armada, de fuzileiros. No final, tem uma grande viagem, que é a Aspirantex, você embarca em navios, e você consegue conhecer para, no final, você tomar uma escolha mais consciente. E aí acaba que, assim, é o corpo que escolhe você, vamos dizer assim. Você entra naquele ambiente e você vai se identificando com alguma atividade. Assim foi comigo no Fuzileiro Naval. Quando eu entrei, meu pai, a única coisa que ele me falou é para eu ser intendente. A única coisa que ele falou, vai para a intendência. Sério? E tal. Foi. Meu pai é de material bélico. É arma do Exército, que não é intendente, mas ele mexe com essa parte, né, de logística e tal. E eu entrei com essa cabeça, vou ser intendente, só que no dia a dia lá, falei, cara, eu... Não quero papel. não quero papel. Quero viver a ação. Uma coisa que eu não falei, eu revelei isso na Marinha ano passado, o pessoal não sabe, muita gente não sabia, é que eu era muito bom de xadrez. Então, quando a gente morou no Norte, eu era campeão de xadrez lá, assim, uma coisa... Só que, assim, quando eu cheguei na Escola Naval, eu ainda jogava xadrez. Durante o ensino médio, o xadrez que me libertou. Que é assim, aquele escurinho ali, meio negligenciado. Quando eu comecei a ganhar em xadrez, competição de escola, já era certo. O xadrez a gente já ganhou. Os pontos do xadrez está safo. E aí foi ali que foi ganhando destaque na escola. No ensino médio. Na Escola Naval eu ainda jogava xadrez. E aí, com o tempo, eu comecei a pensar assim, o cara fala assim, fulano é o negão do basquete. Aí tu vê o cara forte assim. Eu não queria ser o neguinho do xadrez. Queria algo mais operacional. Aí eu aproveitei o atletismo, comecei a malhar, que eu era bem magrinho mesmo. Depois eu posso mandar uma foto, se vocês quiserem, uma coisa, realmente. E aí comecei esse negócio de malhação e tal, e fui ganhando gosto pela questão da atividade física, da corrida, da malhação. Isso foi me levando muito para o lado do fuzileiro naval, vendo a atividade, questão de campo. E basicamente foi assim que aconteceu para mim. E aí, no final dessa Aspirantex, uma viagem que, no meu caso, a gente pegou, fomos para o Uruguai, né? Tinha um porto no exterior, depois a gente foi ali para o Espírito Santo, Salvador, aí no final tinha a escolha, eu optei pelo fuzileiro naval. E na Aspirantex vai também todos os corpos e quadros também, por exemplo, embarca fuzileiro também, né? Porque nossa Aspirantex é uma operação, até com Marinhas Amigas eu acho que tem, né? Também não tem? Pode variar, vai variando, né? Aí, cada ano, aí eu não sei como é que funciona esse planejamento. Mas aí, de acordo com o contexto... Embarca no navio, os aspirantes embarcam no navio? Na minha época, revezava, você vai fazer uma pernada do navio, depois você passa para outro, para você conhecendo mais meios ali, vai interagindo com mais tripulações, vai conhecendo, de fato... A Aspirantex ela é mais da Armada, não é uma operação de fuzileiro. Mas a gente tem oportunidades antes de fazer algumas atividades de campo, para você conhecer mais ou menos como é que é. Então, eu já embarquei ali como fuzileiro. Tive momentos de dúvida. Tive momentos de querer ser da Armada. É maneiro, né? Vida de navio, né? Você vê esses filmes aí de Star Wars. Não é um general, é tudo almirante. As naves são como navios.
Então, lá é almirante tal, não sei o quê, comandante, são os postos que tem nesses filmes. Vocês não são nerd, mas eu sou. Como vocês são engenheiros, deve ser nerd também. Então, deve assistir esse negócio de Star Wars e tal, pode perceber lá que é marinho. Então, o chamado da Armada é legal também. É muito bacana a vida embarcado. E eu fiquei balançado, mas no final eu optei realmente pelos fuzileiros. E um outro detalhe, pelo menos na minha turma, aconteceu há alguns anos também, a escolha de fuzileiro fechava muito cedo. Muita gente queria ser. É mesmo? Pouca vaga, né? Menos vagas do que para armada. Menos vagas. E aí, para o cara ser, tinha que ser antigo. No primeiro ano tinha estudo obrigatório. E durante o estudo obrigatório, né, aí chegou um aspirante mais antigo e falou comigo assim, aí, quer ser o quê? Ah, eu quero ser fuzileiro. Aí ele, qual o seu número? Eu falei, 1176. Eu falei, cara, 1176, isso não vai ser fuzileiro, não. Chorou. Mais um cara que foi me fustigar. Eu falei, você sim. Não falei para ele, que eu não era brabo assim naquela época, né? Eu fiquei ouvindo assim, tá, valeu, mas não, você. E aí, mais uma coisa que deu força para estudar, realmente. Caraca, é legal porque, apesar de a Marinha ser armada, eu já ouvi muita essa história de que fuzileiro é a primeiras vagas que são preenchidas. Ele tem que ser antigo para se escolher fuzileiro naval, né? Essa questão da tropa traz muito glamour, né? Nas mídias sociais, todo mundo quer saber de cursos operacionais, não sei o quê e tal. Mas o camuflado. Mas, assim, você vai vendo outras coisas, vai ampliando o seu... Vai descobrindo que tem outras coisas muito legais também em outros corpos e quadros e tal. E aí você vai amadurecendo junto e aí você faz uma escolha melhor com o tempo. E depois que terminou a escola naval, o senhor foi servir aonde? Aí, após a escola naval, tem aquela viagem, né, que o pessoal chama de viagem de ouro, viagem de instrução, e a gente viaja por diversos países. A minha pegou a América do Sul, pegou a Europa, foi ali nos Estados Unidos. Foi muito boa a minha viagem, né? É uns 6 meses, mais ou menos, a viagem? Na minha época eram 6 meses. Agora teve alguma mudança. Não estou muito ambientado, não, mas na minha etapa foi 6 meses. Muito bacana, inclusive. Eu peguei Réveillon, Natal, tudo fora. Caraca. Atualmente, talvez, não sei como é que está esse cálculo atualmente aí. E aí, depois da escola naval, a gente escolhe uma unidade de fuzileiro. Então, eu fui para o batalhão Riachuelo, que é o primeiro batalhão de infantaria de fuzileiros navais. Mas, assim, o meu pai é do Exército, a gente serviu bastante tempo na Amazônia. No Sul também, já morei em Santa Maria, Porto Alegre, no Rio de Janeiro. Mas eu criei uma paixão pela Amazônia, não sei porquê. Né? A gente morou em Porto Velho, depois morou em Belém, passamos por Manaus ali numa viagem. Eu gostei daquele ambiente ali. Fresquinho, né? Fresquinho, agradável, né? A gente chegou a fazer uma viagem, lá o carro não chega a Manaus, só de balsa. Eu, quando fui para Manaus da última vez, eu peguei minha família, a gente foi pelo litoral de carro, fui parando nessas cidades litorâneas, até chegar em Belém. Lá você coloca o carro na balsa, e ele vai na balsa e a gente vai de avião. Meu pai, quando eu era menor, quando a gente fez esse caminho inverso, ele falou, não, nós vamos no carro. Nossa. Aí minha mãe... Na balsa. Minha mãe e minha irmã foram de avião, ele e meu irmão fomos no carro na balsa. E aí nós tínhamos 2 opções. Dentro do carro suando, ou fora do carro levando picada de mosquito. Nossa Senhora. E aí foram dias nessa aventura aí. Por alguma razão eu gostei disso. Legal, eu gostei desse ambiente aqui. Então a escola naval toda eu pensava em Manaus. E como é que era antigamente? Você ficava 1 ano numa OM, num quartel, né? Aqui no Rio de Janeiro, e no ano seguinte você podia pedir para ser movimentado. Era o meu plano. Vou ficar 1 ano no Riachuelo, peço para ser movimentado para Manaus. Mas a vida, né, ela não joga bem assim como a gente imagina. E isso mudou. Então, quando chegou a etapa da minha turma ir para Manaus, a turma de baixo, que deveria ir para o batalhão para eu ir para Manaus, foi para Manaus direto. Houve uma mudança na política de pessoal e o pessoal, eles foram para fora de sede, a gente ia sair do Rio, e aí eu perdi essa oportunidade. E aí começou a frustração de novo. E aí fiquei esse ano no Riachuelo, e no ano seguinte eu fui para o batalhão Humaitá, que é o 2º batalhão do lado. E aí, caraca, pegando, não vou para Manaus e tal. E não satisfeito, no outro ano eu fui para o batalhão logístico. Então, assim, eu que era um cara, infantaria e tal, me vi indo para logística. E aí eu falei, cara, deve estar pegando para mim. Pegaram meu fuzil, me deram na caneta. E eu tinha um imediato na época, o nosso subcomandante. Eu falei, caraca, imediato, tá pegando para mim. Eu devo ser muito ruim na infantaria para me mandar, porque assim, você tem que mandar alguém. E me escolheram. Então, se você tinha o A e o B, e escolheu mandar o A, porque eu vou mandar o piorzinho, era eu. Foi um guerreiro, às vezes.
quando você acha que estão te sacaneando, é uma oportunidade, mas eu não entendi na época. E fui para o batalhão logístico, gostei muito, inclusive. É outro tipo de atividade, mas eu gostei do clima ali, ele estava sempre em missão, né? Então é um negócio bacana. E aconteceu uma coisa inesperada. Passou um segundo bonde para fora de sede e só pegou quem estava justamente daquelas unidades logísticas. Da logística. E era onde eu estava. E aí eu fui para Manaus. Se eu não tivesse ido para o batalhão logístico, talvez não tivesse iniciado minha carreira na Amazônia. Então, eu vejo como é que a vida, né, vai levando a gente. A gente às vezes reclama, tá tudo errado, tá pegando, mas é o caminho certo. É porque, assim, o tempo da vida, e eu falo ao pessoal de Marinha, o tempo da Marinha não é o nosso tempo. Ah, eu queria ano que vem fazer algo. Cara, e aí você não acontece aquilo, você começa a se frustrar e fazer besteira. Mas, de repente, você não sabe que tem algo melhor para você. Né? Ou vai acontecer depois. O cara tem que ser resiliente e continuar fazendo o que marca, independentemente de ser atendido ou não. E aí eu fui para a Amazônia e comecei minha carreira lá. Servi lá como tenente, como capitão-tenente, como capitão de corveta e, finalmente, comandei como fragata. Foram 9 anos de Amazônia e servi lá 4 vezes. Então, fiquei na Amazônia 2 anos, voltei para cá, fazer um curso, e aí gostaram do meu trabalho, eu fiquei instrutor desse curso mais 3 anos, é o nosso curso de aperfeiçoamento de oficiais, curso de capitães. De lá, fui para Manaus de novo, fiquei 3 anos, e aí fui para a Namíbia, fiz uma missão de 1 ano na Namíbia, na África, né? Nossa. Depois voltei para Manaus de novo, fiquei mais 2 anos. É gostar de Manaus aí, comandante. Cara, é muito bom Manaus. Não é Manaus, é a atividade que a gente fazia lá. Sim. A atividade em si. E aí da Namíbia eu voltei para Manaus de novo, mais 2 anos. Quando eu falo Manaus é onde a gente mora. Mas as nossas missões pegam a Amazônia como um todo. Muita gente fala que conhece a Amazônia porque foi a Manaus. É igual você ir para a Disney e ficar no aeroporto e falar que conhece ali os parques da Disney. Não, você tem que ir nos parques. Então a gente efetivamente fazia missões na Amazônia como um todo. Mas, comandante, voltando ali, uma questão que eu ia perguntar era: como é que é sair da escola naval, boyzinho, segundo tenente ali, guarda, acabou de se virar segundo tenente, e entrar no batalhão e ter que assumir, não sei se assumiu como comando de pelotão de 30, 20, 10, 15, 60, 80, 100 soldados. Como é que é? Vai ter sargento antigo, vai ter suboficial que pode ser seu pai. Como é que é lidar com essa situação de liderança? Eu vou te falar o que eu fiz e vou te falar o que eu falo hoje, porque é a pergunta que mais me fazem os guarda-marinha. Como é que é chegar? O que eu faço? Passa o bizu aí. Vocês lembram daquele cara que passou num concurso em Belém e se achou incrível? Esse cara sempre volta. Então, quando eu terminei ali a escola naval e tal, eu também achei que esse cara ia chegar no batalhão, um cara incrível, ia fazer, ia acontecer. Então, assim, eu cheguei com esse espírito, mas assim, o espírito é assim, mas não quer dizer que eu vá pisar em ninguém, não. É realmente você se achar melhor que os outros. Saber que mas dá não conta. a ponto de você humilhar os outros, não é esse tipo que eu estou falando. Mas é uma coisa que você tem que combater internamente. Aí eu cheguei lá com essa mentalidade, vou correr mais que todo mundo, vou chegar primeiro, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e assim que eu cheguei lá e tal. Isso foi o que eu fiz. E aí o pessoal me pergunta hoje: comandante, como é chegar na tropa? Primeira coisa que a gente tem que entender: você não vai para ensinar nada, você vai para aprender. Foi isso que eu não entendi na época, porque quem está ali já está ali há muito tempo. Você não conhece nada, então você tem que chegar com a humildade para entender como as coisas são. Tem uma coisa na liderança que é o seguinte: a tropa não escolhe quem vai comandar ela, mas ela sabe que alguém vai comandar. Não tem como ninguém comandar. Então, o que é o 10? É o cara que vem comandar, se é um cara bom. Então, você que vai comandar, já tem a faca e o queijo na mão, porque aquela equipe já espera ser liderada por alguém. Se você for um cara na marca, todo mundo vai ganhar no final. É isso. Isso vale em qualquer lugar. Se você vai trabalhar numa empresa, lá já tem um gestor, o cara já está lá. Agora, o que eu quero é poder me orgulhar e dizer: pô, aquele cara é meu comandante. Você vê o cara, eu trabalho com aquele cara. Então, se você sabe disso e você chega com a humildade lá no pelotão, você vai trabalhar bem. No ano passado, a gente fez uma jornada de liderança e veio um aspirante da Escola Naval fazer uma palestra. E aí eu fui nos ensaios e vi ele falando, né, meio preocupado, querendo explicar. Eu falei: cara, você não tem essa noção, mas os caras que estão aqui, o sargento, o cabo, o soldado, eles olham com admiração para você. Eles sabem que você fez a Escola Naval, conhecem que é um concurso difícil, eles sabem tudo.
Então você não precisa ficar se justificando muito. É por isso que a humildade ajuda. Quem você é, o cara já sabe. Você só precisa ser uma boa pessoa para que, de fato, eles queiram formar junto com você. Então é isso. Essa é a diferença de chegar hoje. Não tem mistério. É você entender que você não vai para ensinar, vai para empreender. Mudou o mindset, você vai ter sucesso no pelotão, na divisão, que é que ele assuma lá. O pelotão era grande quando assumiu? Tinha quantas pessoas? O senhor lembra? O número são 45, devia ter 40, vai flutuando, sim. Caramba. E o que o senhor fazia efetivamente lá na Amazônia? Qual das partes? Acho? A primeira, né? Nesses 9 anos, assim, tipo, qual era o tipo de... Para que o senhor foi para lá e qual era o tipo de tarefas, missões, o que tinha? Lá na Amazônia existe o Batalhão de Operações Ribeirinhas. O primeiro batalhão. Tem mais um em Nadário, que é o terceiro, e um em Belém, que é o segundo. E lá a gente faz operações ribeirinhas. É muito famoso que o Exército faz. Operações na selva, todo mundo conhece. Então, se a gente pensar em nível marinha, operações ribeirinhas é operação na selva, só que no Rio. Então, o nosso foco é no Rio. Então, foi isso que eu fazia lá. Então, eu comecei fazendo isso, fiz um curso, e aí, cada vez que eu servia lá, comecei a estudar esse assunto, e você vai aplicando novos conceitos e tal. Ao ponto de, isso, assim, me rendeu, no final, poder comandar a unidade. A Marinha me selecionou para ser o comandante desse mesmo batalhão, onde eu comecei como tenente, depois capitão e tal. E a gente, nesse período de idas e vindas, mesmo não estando na Amazônia, as minhas atividades aqui tinham a ver com a Amazônia. Normalmente eu era instrutor de algum curso que tinha missões na Amazônia. E eu falava de operações ribeirinhas em diversos ambientes. Né? Na Escola de Guerra Naval, onde eu estou hoje, eu já fiz diversas palestras lá sobre isso. Então é um tema que, assim como a liderança, eu tenho 2 temas que eu trabalho forte. Operações ribeirinhas e liderança. O normal é escolher um só, para não ficar complicado, mas acabou que a liderança veio junto. Mas, assim, o meu foco principal no Fuzileiro Naval são as operações ribeirinhas. E nessas indas e vindas, conversando em outros países e tal, outros oficiais que viajaram para outros países, a gente foi vendo a importância da questão do combate fluvial. Então, o que a gente faz na Amazônia hoje é essa questão de combate fluvial. E qual a diferença da Amazônia para outros contextos? A gente, quando faz um exercício, você pode pegar uma área que você tem controle sobre ela e ali você simula tropas inimigas e tal. Mas na Amazônia você não tem muito bem essa área. Você faz adestramento na área real. Então você pode, a qualquer momento, durante a navegação, se deparar com uma embarcação de um inimigo, vamos dizer assim, de um criminoso, por exemplo. Tem que estar pronto para responder isso também. Então o nosso cuidado lá é difícil separar o que era o treinamento do real. Tinha que estar pronto para tudo. E essa questão do combate fluvial foi o que foi dando essa notoriedade para as operações ribeirinhas e dando destaque em relação a operações na selva. Fica bem característico o que o Exército faz e o que o Fuzileiro Naval faz, a Marinha faz na Amazônia. Então, basicamente, é isso. Tem um curso, né, comandante, de operações ribeirinhas, né? Como é que é esse curso? Como é que você faz? E provavelmente, como é que é o curso, assim, né? Poder falar alguns detalhes de como ele é de fato. É um curso operacional. Então, é curso de mochila, capacete, fuzil, né? E é um curso bastante intenso. Não é um curso muito longo, ele dura um mês, basicamente, mas é muito intenso. A gente aprende nas Forças Armadas que, para você levar alguém ao limite, só precisa 5 minutos. Às vezes, a pessoa foca muito no tempo, se o curso leva tanto tempo, mas às vezes é muito mais simples. Então, para você trabalhar essa questão do psicológico... é muito mais... Precisa de sono, fome e água. Você vai juntando tudo isso e vai desgastando. E cada vez mais é difícil. Né? A gente está ficando cada vez mais... vou dizer assim, cada vez mais amolecido, acostumado com confortos e tal. Aí você vai tirando, desliga o ar, aí já começa a suar, não sei o quê, tira a cadeira. Né? O cara vai começando a ficar desconfortável e essa é a grande dificuldade do curso lá. E ele é bem focado nessa parte fluvial, tem muita água, a gente nada no rio, lugar que você não vê o fundo. Né? A gente começa na piscina, normalmente nadando à noite, porque o aluno tem muito sono. Mas eu nunca vi ninguém dormir na piscina. Na piscina o cara não dorme, não sei porquê. Verdade. Então a natação era sempre à noite. Então imagina a mística, você nadando de noite assim, cara. Friozão. Com sono e tal, até que frio não é, né? Não chega a ficar frio. Apesar de sentir, mas não é nada muito absurdo. Não tem lugares que são frios. Eu fiz uma missão em Rondônia, que a gente Rondônia é a Amazônia, deve ser calor.
Então, a gente foi para a missão, levamos nada, só material básico. Depois precisamos de uma aeronave da Força Aérea para levar agasalho para a gente. Lá tem um fenômeno de friagem que à noite é muito frio. Dá uma inversão lá, vem um vento não sei da onde, que levou a tropa toda para o Jangal. Ó, avança aí os agasalhos. E como é que aprende essas coisas? Fazendo. Camarada que escreve um belíssimo artigo sobre a Amazônia, ele nunca vai entender isso. Se ele não for lá escrever o artigo na posição. Não é em Manaus, não. Na Starbucks. Eu não sei se tem Starbucks em Manaus, não lembro. Mas não é no shopping em Manaus escrever, não. O cara tem que ir para a selva mesmo, sentir esse desconforto. Ele vai ser mais fácil para ele, de fato, escrever. E o curso é isso. É a vivência, de fato, operacional. Então, tem muita embarcação, tem tiro, armamento, tem patrulhas. É isso, e é viradão atrás de viradão. E a função do curso, de fato, assim, da Operação Ribeirinha é a operação nos rios e para combater algum tráfico, coisa nesse sentido assim, alguma operação contra o inimigo que navega nos rios da Amazônia? Essa pergunta é interessante, porque o senhor comentou, é muito claro qual que é a diferença do trabalho do Exército e do trabalho dos fuzileiros. E para mim, quando eu penso no trabalho do Exército, eu penso, pô, eles estão combatendo o inimigo, mas o inimigo, em geral, é alguém de fora, certo? Quando está fazendo algum GLO, algo do tipo, que aí o inimigo é brasileiro, porque, enfim, está protegendo paz, algo do tipo, garantido a lei da ordem, mas exceto isso, o inimigo em geral é alguém de fora, porque tem polícia dentro da terra e tal, mas a polícia não vai para a água, não formalmente, né? Pelo menos eu não costumo ver. Então, quem que é o inimigo, assim, que o fuzileiro naval está atuando contra, enfim, qual que é essa parte do trabalho? As polícias nesses locais, eles treinam com a gente também. Então, eles também têm embarcações, não tem jeito, legal. Ali a estrada é o rio. O ribeirinho, ele vive no rio, é diferente, né? Começa daí. Uma coisa importante da Amazônia, a Amazônia é muito grande. Ela é tão grande que qualquer coisa que você faça lá é nada. E, ao mesmo tempo, qualquer coisa que você faça lá é tudo para aquela pessoa que mora ali. Um navio da Marinha que vai levar assistência hospitalar, no todo, pode não ser nada. Mas para aquele cara que recebeu naquele momento aquele atendimento, é tudo. Pode fazer diferença, pode salvar a vida dele. Então, é uma coisa importante para entender da Amazônia. E aí a gente pergunta, qual é o inimigo? Uma pergunta muito importante e que o brasileiro tem que se conscientizar disso. A ameaça externa, está lá, existe ameaça externa. Mas ela é tão grande que você não vai conseguir dar conta apenas com a polícia e tal. Vigiar a fronteira, nossa fronteira é gigantesca, muito maior que a fronteira dos Estados Unidos com o México. E você vê nos filmes direto a dificuldade que eles têm de controlar aquela fronteira. E eles têm muitos recursos. Imagine nós com uma fronteira aí 3 vezes maior, agora a conta me fugiu, do que a fronteira que eles têm no México ali. E a gente tem que fazer isso. E com não é uma menos fronteira, ainda, né? não é um muro. É uma fronteira com vários cursos d'água, são vários rios. Não dá, guerreiro, tu fica nesse rio que eu fico nesse. Você não tem essa comunicação. As coisas são muito longe, são muito lentas. Para vocês terem uma ideia, às vezes alguém, vamos levar uma tecnologia para a Amazônia. Maneiro. Só que a infraestrutura lá não chegou nesse nível ainda. Tabatinga, que é uma cidade lá no extremo, né, que faz fronteira ali na Colômbia, Peru, ali aquela região, fronteira com a Colômbia, né? A região, mas ali é tríplice fronteira, também tem uma etapa do Peru. Você vai fazer uma videoconferência, o seu curso online lá, o cara não vai conseguir ver. Você vai deixar baixando o curso, uma reunião online lá, um Zoom, seja o que for, quando nós fazemos, tinha um delay de 1 minuto. Imagina a gente conversar com um delay de 1 minuto. Caramba. Fala aí você... Já viu aquela conversa que um fica respondendo um do outro? Porque você fala e o cara, e aí, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá ouvindo aí? O cara, tô ouvindo. Aí fica um em cima do outro, exatamente assim. Pô, era mais fácil falar pro código Morse, né? E aí você vai tendo soluções do dia a dia. E aí esse ambiente, ele permite que ocorram crimes. Porque é uma área de difícil Controle. Vigilância. Controle. E aí que você entra, porque, como eu falei, a nossa atividade normal, você pode se deparar com um crime desse e tem que estar pronto para responder. E aí essa questão do conceito, né? Quem é esse inimigo? O inimigo, ele não é inimigo, porque pode ser um nacional, mas às vezes é um traficante estrangeiro e ele já está lá. O inimigo da Amazônia já está lá. Por isso que é importante se conscientizar do que é a Amazônia. Não é uma coisa... Ele já está lá, ele está operando lá agora, nesse momento. Então, a gente tem que começar a se adaptar.
e foi nesse contexto que veio a questão do combate fluvial. Lá na Amazônia, o crime de pirataria ele só vai acontecer em alto mar, locais onde não tem jurisdição de nenhum estado, de nenhuma nação. Mas a população chamava de pirata os crimes que aconteciam lá. Na Marinha a gente chamava de rato do rio, rato d'água. O que é o rato do rio e por que hoje evoluiu? Isso não é oficial, né? Um termo que nós criamos para facilitar lá, a questão do pirata de rio. O rato d'água, ele é igual um ladrão de ônibus. Você está numa embarcação, fazendo uma travessia, o cara encosta do lado, vai levar seu celular, sua carteira, dinheiro, sua bagagem e vai embora, vai fugir. Esse é o rato. Caramba, é tipo cena de filme mesmo, de pirataria. De piratas, Piratas do Caribe, assim, encosta um navio dentro do outro, rouba e mete o pé depois. Nossa. Só que em escala menor, né? Mas, assim, na pirataria, o cara está buscando coisas muito maiores, que é a carga do navio. Ele não está preocupado com o seu celular. Sim. Então, esse primeiro é o ladrão do ônibus. Ele não vai roubar o ônibus. Eu só quero os sentido. pertences dos passageiros e vou descer e vou embora. Esse aí é o mais light. Só que surgiu a questão do traficante. O traficante, ele transportava a carga dele. E quem queria a carga dele? O outro traficante. E aí, para um não pegar a carga do outro, eles começaram a se armar. Então, hoje, eles andam com armamento pesado. Esse é o rato, é o pirata do rio. E o problema é esse, se ele souber que a embarcação é militar, ele provavelmente não vai se envolver. Eles não querem esse problema. Mas se ele achar que a sua embarcação é outro pirata, ele vai abrir fogo em cima de você. E você tem que estar preparado para isso. Isso é o combate fluvial. Então, lanchas aí com manobra, com grande potência de manobrabilidade, com blindagem, armamento pesado. É isso que precisa para fazer essa vigilância naquela região. E muitas vezes as pessoas não entendem, porque é um negócio tão pesado no rio, por causa disso. Para você poder responder à altura do que está acontecendo lá. Nossa. E o senhor chegou a ter algum combate assim, fluvial já, comandante, lá? Passou por um perrengue já? Chegou a ter algum dia que não teve o combate? Cara, a Amazônia é muito grande, né? Uhum. Então, às vezes, você fica um dia inteiro navegando e não acontece nada, 2 dias, 3 dias. E já teve eventos já de confrontos. Acontece, às vezes, já tivemos até óbitos, né, por causa disso. Nossa. E, infelizmente, né, mas isso vai nos fazendo ficar cada vez mais preparados para esse ambiente. Caramba, é algo que quem tá de fora, nem imagina. Nem imaginava. O civil nem imagina. O civil tem dificuldade de compreender o emprego da utilização das Forças Armadas no dia a dia. Né? Ainda mais da Marinha, né? Que o trabalho começa quando a terra acaba. Então, quem tá do lado quem tá aqui em solo, em geral, vê pouco, assim. A vida seria muito melhor se você se visse nas outras pessoas. Por exemplo, se todo mundo se acha incrível. Eu sou muito bom no que eu faço. E aí você olha para outra pessoa e acha que ele não é. Acha que ele não sabe o que está fazendo, que você faria melhor. Tem uma frase que fala, todo trabalho parece fácil quando não é você que está fazendo. Esse é o ser humano. Eu teria feito diferente. Nada a ver isso aí. Por que não fizeram aquilo? Mas vá fazer lá. Essa frase, quando eu uso nas redes sociais, eu coloco a imagem de um coliseu com gladiadores. Aí o cara na arquibancada falando, imagina você assistindo um MMA. Esses caras se agarrando aí, para isso que eu paguei, vamos lá, cara, resolve isso aí. Então, para você, se eu tivesse aí, já tinha acabado essa luta, não é isso que o pessoal fala? Aí tu vai lá dentro da arena lá, do octógono lá, né? E aí você vê o cara falando, caraca, hoje tá... A percepção de quem está fora é totalmente diferente de quem não consegue entender o problema dele. É isso que é operar na Amazônia. Por isso que a gente tem que se acostumar, e é o título do meu livro, vá para onde a ação acontece. Antes de falar, eu acho que não, cara. Vamos lá. Vou te levar lá, você vai ver como é que é e tal, e aí você começa a descobrir pessoas incríveis, assim como vocês, né? Se você se permitir acreditar que as pessoas são tão boas quanto você, o mundo vai ser um lugar bem melhor. E aí você vai parar de questionar o cara na Amazônia, esses caras estão aí fazendo nada, velho. Esse cara está lá. Se eu estivesse lá, eu estaria fazendo nada? Não. Então eu vou acreditar que esse cara que está lá está fazendo alguma coisa. Agora, eu quero saber o que é, então eu vou conversar com ele na boa, sem ficar, ali, gastando meu dinheiro à toa e tal. Isso dá tempo para conversar assim, né? Lição de vida, né? Caraca. Meu Deus. E nos grandes, já que falamos em piratas, acho que a questão da expressão piratas gera muito a curiosidade da população em geral, né? Então,
Quantas pessoas imaginavam que existiam piratas na Amazônia, né? Cara, eu não imaginava nem que existia pirata. Eu juro pra vocês, assim, meu conhecimento leigo, na minha falta de conhecimento, não é nem no conhecimento, na falta de conhecimento, pirata pra mim era algo mais... Hoje em dia já era algo cinematográfico. A gente usa, fazer um filme ali, tipo o Piratas do Caribe, que eu sou muito fã do filme. Pra mim era isso, assim, eu não sabia que... Achava que o Johnny Depp existia? Pô, não, cara, tipo... não, pô, vou tentar explicar. Eu vejo o quanto a Marinha já evoluiu, que na minha cabeça pensei, pô, cara, esses caras não vão... Tanta Marinha no mundo inteiro por aí, com gente treinando para estender poder militar na água, não tem mais alguém pensando em roubar uma embarcação ou algo do tipo. Esses caras já abandonaram essa ideia há muito tempo, entendeu? Mas, aparentemente, pelo menos ali nos rios ainda tem. Imagine o mar. É. Então, aqui no nosso litoral, nós temos a Amazônia Azul, que é a área que a Marinha se debruça. O nome Amazônia Azul é justamente para fazer alusão à dimensão da área. É muito grande. Então, como é que você vai colocar gente para... E aí, o aproveitador, ele usa disso, né? Ele sabe disso. Ó, o cara não consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo. E seria realmente impossível. E aí, ele vai buscar essas oportunidades para agir. É por isso que é importante a questão da autodefesa. Por isso que o meio tem que ter... Os navios mercantes hoje já têm alguma... Eles têm que ter uma autodefesa, pelo menos para dar tempo de chegar um reforço. Acho que ficar ali ingenuamente achando que o mundo é belo e maravilhoso vai ser atacado uma vez, 2 vezes. Eu vivi um cenário de um determinado local onde roubaram um carro. Eu trabalhei um pouco na inteligência, né? Então, na parte de roubaram um carro. E aí eu fui nesse lugar e fui conversar com o dono da área. Falei, camarada, como é que é a sua segurança aí? Ah, aqui não tem nada. É um pátio, fica tudo escuro. Cara, se você não fizer nada... Só existe uma certeza aqui, vão roubar de novo. Aí o cara não acreditou. Aí, tempos depois, o cara viu que ele freguês, porra, aqui, ó, dali dá para roubar. Roubaram outro carro. E aí que ele foi colocar câmera, iluminar, não sei o quê, tal. Então, você tem que ter o mínimo de autodefesa, senão vai ser freguês aí do criminoso. O criminoso, ele vai buscar sempre a via mais fácil para ter o que ele quer. É isso daí, me lembra muito aquela... Acho que eu não sei se é um termo só, se de fato é uma teoria, mas o pessoal fala muito da teoria das janelas quebradas. Isso. Se alguém quebrar uma janela e você não consertar ela, eles vão quebrar outra. E até ele quebrarem todas que deram para quebrar, assim, porque... enfim, você não tomou uma atitude para mostrar que não é assim que as coisas funcionam, né, das contas. Isso era um estudo, é uma teoria, depois fizeram um estudo. Pegaram 2 carros, colocaram um carro num bairro pobre e outro carro no bairro rico. Eles queriam identificar se o crime tinha a ver com pobreza. E aí o carro que ficou no bairro pobre foi depenado no primeiro dia. Sobrou nada. O do bairro rico ficou intacto. Eu acho que tem a ver com a pobreza. Dia seguinte, intacto. Aí o cara, vamos fazer um teste? Vamos quebrar as 2 janelas desse carro aqui? Aí foram lá e quebraram as janelas do carro do bairro pobre. No dia seguinte, depenado. Então eles entenderam que o que incentiva o crime não é a área, não é a pobreza. É o ambiente. É a impunidade. Quando o cara percebeu que, olha, se pegar não acontece nada, eu vou lá também pegar. Então, a impunidade tem esse poder de incentivar as pessoas. O cara se arrisca, né? Não tem nenhuma punição, ele vai fazendo. E sobre a questão dos piratas, como que é o perfil, digamos, de quem pratica esse tipo de crime em alto mar? Tem os ratos, digamos, que é o pequeno, mas tem um crime organizado em alto mar, porque não deve ser coisa pequena. O cara se organizar para praticar crimes dentro da água não deve ser deve ser um cara, um pescadorzinho nativo qualquer que vai sair por aí roubando carga de navio, né? Cara, é muito complexo. Mas o crime, de uma forma geral, é uma grande logística. Se você rouba... O cara, quando rouba um carro... Estou tentando simplificar, porque o assunto da pirata é muito complexo. O camarada que rouba um carro, não necessariamente ele quer o carro. Ele pode querer peças desse carro. E ele faz isso porque ele sabe que alguém vai comprar a peça. Então, toda vez que nós, cidadãos, compramos algo sem uma nota fiscal, por exemplo, você incentiva isso. Eu tenho meu carro aqui, preciso de uma peça. Aí o cara vem, você não quer saber de onde. Roubado. E aí você vai estimulando esse negócio. Então, a pirataria também, de alguma forma, aquilo lá vai alimentar outra coisa, uma grande logística. Por isso que é difícil você acabar com isso. Porque, às vezes, nasce no seio da própria sociedade. O maior problema é a receptação, no fim das contas.
É isso aí. Caramba. E falando um pouco sobre o seu livro, comandante, o senhor começou a falar, qual é a ideia central dele? E como que surgiu a ideia de, vou escrever um livro? O que o senhor queria colocar no livro? O que ele virou no final das contas? Porque às vezes não necessariamente a ideia inicial foi o que o senhor produziu, né? A experiência vai mudando. Antes de falar do livro, eu falei várias coisas aqui dessa questão de segurança. Então, para deixar bem claro que é a minha percepção, não é a opinião da Marinha, não é do Brasil. Tá? sim. Então, é importante deixar bem característico para depois, cara falando pela Marinha, não, de maneira nenhuma. Estou trazendo aqui a experiência do que eu praticamente vivi muitos anos. E é a percepção que eu tenho, e sei que na percepção de tudo. É possível que tenha alguma coisa que eu não consegui enxergar nesse período. Posso ter aqui me equivocado em algum estudo, simplificado algo, mas foi para passar o conhecimento. E o livro, né? Eu, quando imaginei que pudesse vir a comandar, não é uma certeza, eu pensei em me preparar. E aí eu pensei em ler livros, porque a prática da liderança já é a nossa carreira em si. Mas eu queria mais coisa, porque muitas vezes o cara que é o operacional, ele começa a questionar o teórico. Eu sou melhor, eu apareço na internet com fuzil e não sei o que, esse outro aí de óculos. Eu sou o cara que tentei fazer, eu faço esse link. O meu livro ele é muito simples, o livro é fino, mas para ele poder ser fino, eu tive que ler muito livro grosso. E para eu ler o livro grosso, alguém tem que escrever. Eu sou o operador, eu não sou o escritor de grandes estudos, então é importante que exista o cara da pesquisa, para eu ler a pesquisa dele, não, isso viajou, nada a ver, não, isso aqui me ajuda, e traduzir isso para a prática. Então, de 2016 a 2020, a 2016, 17, 18, 19, 20, eu li. Eu falo, o pessoal acha que eu sou arrogante. Uma média de 100 livros por ano. Caramba. 100 por ano, assim, uma coisa insana. Pessoal, 10 livros por mês, cara, é muita coisa. E ainda pegou piratas e traficantes no caminho. e treinou o pessoal no curso das operações ribeirinhas ainda. Mas qual é a vantagem? Se você escolher livros, não é leitura aleatória, Pequeno Príncipe. Eu quero ler um livro que vai me dar algo para o que eu estou buscando. Então, você olha onde você quer chegar, e aí você olha, para eu chegar aqui, eu tenho que estudar. Não estou pronto ainda, porque vai chegar esse momento, se eu não tiver isso aqui, vai pegar. E aí comecei a ler. Eu leio, na verdade, são vários livros ao mesmo tempo. O bizu é esse. O livro fino, livro médio e o livro grosso. O livro grosso, ele te desanima, porque não acaba, né? Então, qual é o bizu? Você pegar livros menores, que você vai concluindo e vai dando aquela sensação o grosso vai aos pouquinhos. E o grosso vai, Eu faço mais ou menos assim, eu leio 3 ao mesmo tempo. Na verdade, assim, eu leio 2 e escuto 1 em audiolivro no celular. Hoje em dia tem muito, pega o Spotify, tem muito audiolivro aqui. Então, eu pego um livro grosso para ir lendo devagarzinho, um curto para matar rapidinho e vou ouvindo um terceiro em audiolivro. E principalmente para o cara que é meio hiperativo, tipo eu, que não consegue se manter focado na mesma coisa por muito tempo, ajuda, porque aí quando tu vai perder o foco, em vez de tu perder o foco para pegar e ficar passando feito um maluco no Instagram aqui, olhando fotos de pessoas que não vão mudar em absolutamente nada na tua vida, tu te desconecta do teu foco para uma outra coisa que seja produtiva também, né? Acho que é bem interessante isso aí de ler mais um livro. Eu achava que era coisa de maluco, eu fico muito feliz de ter alguém que pensa mais ou menos que nem eu. É a primeira vez que eu me identifico. Mas eu vou aproveitar o gancho e perguntar para o comandante André um pouquinho sobre quais livros que ele pode destacar. Eu sei que a gente está falando sobre o teu livro, mas quando a gente estuda, a gente sempre tem aqueles livros que podem transformar a vida das pessoas que estiverem nos assistindo, e todo mundo que nos assiste gosta de ter indicação de livro. Posso recomendar um antes? Queria saber, esse cara vencedor que está do nosso lado aqui, o que ele recomenda para o nosso público. Por favor, um bom antes. Vá para onde a ação acontece. Isso aí, boa, ótima recomendação. Isso é muito bom, é muito bom. É o próximo que eu vou ler. Essa questão da leitura, né? Lá em casa a gente tinha o domingo literário. Agora os filhos cresceram e tal, e meus filhos também gostam de ler. Isso começou pequenininho, num processo meio de pressão. Eu vou chegar na sua resposta, só para a gente entender a questão da indicação do livro. E aí, como é que funcionava isso lá em casa? Eu ia na livraria com eles, para começarem a se acostumar com livraria. Não gostavam de livraria, livro, minha filha então, e aí eu escolhi um livro para cada um, de acordo com a faixa etária. Tudo isso eu estudo, qual a faixa etária, qual o tipo de livro. Claro que por mais que você estude, a faixa etária depende de conhecer a criança, porque tem um nível de maturidade de cada um. Aí eu escolhi um livro para um, para o outro. Uma semana para ler. Resenha. Aí no domingo tinha que apresentar a leitura.
Minha filha não lia nada, chorava, não quero ler, sou obrigada, não gosto de fazer. E o meu filho mandou uma resenha. Eu falei, pô, esse moleque é bom, hein? Fiquei todo orgulhoso. Falei, caraca, tá. E o meu filho era muito bom com os negócios, ele tinha canal no YouTube, muito bom com essas coisas, né? Caramba. Aí depois minha filha, na segunda livro, a mesma coisa. E o moleque, falei, pô, esse moleque tá muito safo. Tá me chutando. Aí eu fui na internet, achei a resenha lá do que ele estava lendo. Ah, ele copiava. Mas ainda assim, ele achava que estava me lesando. Mas ele estava lendo. O objetivo do evento é que ele lesse. Muitas vezes o pai se aborrece e acaba matando na criança, em vez de influenciar, mata a vontade de ler. Ele já estava lendo, então eu fazia vista grossa. Eu sabia que ele estava me chutando, mas com o tempo eles foram... Hoje eles já vão na livraria por eles mesmos, escolhem livros, leem. Então, que a gente fazia essa questão do domingo literários e tal. E por que eu falei isso? Quando o cara vai começar uma academia, falam assim para ele, escolhe algo que você gosta. Porra, quem é que gosta? Eu quero começar a ler. Escolhe um livro que você gosta. Errado. Escolhe um livro que você precisa. Em que fase você está na sua vida agora? Eu tenho um canal, de podcast e tal, não sei o quê. Então, leia um livro sobre podcast. E o fato de você precisar disso vai fazer você ler o livro. Ó. E um segundo detalhe, a gente cresceu achando que tem que ler o livro até o final. Você não terminou esse livro? Pô, você compra o livro com um propósito. Se você, na introdução, já sabe o que você quer, guarda o livro. Se lá na frente tiver tempo, e para mim isso é ticado o livro, lido. Então, por isso que chega no 100, eu não vou ficar aqui, não terminei. Você tem um propósito na leitura. Então, nessa da indicação, o meu livro, basicamente, como eu falei, né? Para eu escrever ele, eu tive que buscar o pesquisador, que é o cara que fez pesquisas e tal. Meu livro não tem as pesquisas, é um livro de execução. Mas se você for ler ele e tentar explicar, você vai ficar na onça. De onde esse cara tirou isso aqui? Eu tirei de alguma coisa muito mais profunda, só que eu coloquei de uma forma de execução. Então, lá eu indico 16 livros, né? Livro de administração, o livro do Peter Drucker, né? Que é o Gestor Eficaz, o livro sobre confiança inteligente, do Stephen Covey, é um livro muito bom sobre confiar nas pessoas. O livro sobre essencialismo. Então, cada princípio meu lá está associado a um grande livro que dá um norte para isso aí. Eu não vou lembrar muitos agora, mas eu li um recentemente, né, eu tenho sido perguntado muito sobre propósito. Comandante, eu não sei o que eu quero. Às vezes um cara adulto. Mas eu falei, cara, como assim? Um dia eu fiz uma pergunta no Instagram, né, sobre propósito. Cara, comandante, eu não tenho propósito. O cara da minha idade. Eu falei, como, cara? Você não tem um propósito? E aí, eu, conversando com outras pessoas, me indicaram um livro que chama O Velho e o Menino. Todo mundo deveria ler esse livro. O Velho e o Menino. Recomendo, um livro fino. Vocês três vão ler esse livro. Depois a gente vai conversar sobre isso. Ele vai dar um norte na questão de propósito. Próximo podcast, vamos juntar aqui e falar. Vamos trazer a resenha. Mas é uma boa, ideia é boa mesmo. Ler o livro e depois vir cá falar sobre ele. Podemos começar até um clube do livro aqui, né? Uma boa. E qual é o grande ensinamento desse livro? Por que muita gente fracassa? O jovem que está olhando aí, que quer fazer o concurso, por que ele vai fracassar? Porque ele está preocupado com ele mesmo. Vocês têm um curso. O foco não está em vocês. Não. O foco está na aprovação vocês vão ter sucesso. Exatamente. Só que esse cara que está estudando para ser militar, ele está focado muito nele. E esse livro, ele vai te mostrar que quando o seu propósito está em você, você pode desistir. Cansei de ler. Agora, se eu estou lendo porque eu quero construir algo para alguém, mesmo cansado, eu continuo lendo. Então, esse livro vai te mostrar isso. A importância de você transportar o seu propósito para fora de você, uma coisa maior. Até por comprometimento, né? É muito fácil eu desmarcar um compromisso comigo mesmo. Sim, eu me perdoo. Totalmente. Agora, se eu fiz um compromisso com ele, eu tô com ele agendado. Não dá para falar, por isso e aí? Que treinar com personal na academia dá mais resultado do que treinar sozinho. Exato. Porque tu não vai querer deixar o teu personal te esperando com cara de palhaço lá. Inclusive, nos últimos podcasts aqui que eu tive presente, e tivemos oficiais mulheres da Marinha aqui, para todas que tinham filho, eu perguntei, né? E quando tu estudou para o concurso, o teu filho foi uma dificuldade que tu teve que contornar ou foi a motivação que fez a diferença para ti? E todas, de forma categórica, meu filho ou minha filha foi a minha maior motivação para chegar e alcançar o resultado que eu alcancei. Cara, então eu vou falar uma coisa muito importante agora para a vida. A diferença de sofrimento e sacrifício. Quando você sofre, você desiste.
não aguento mais estudar, não sei o quê, o mundo como é cruel, para mim nada dá certo, não fui para Manaus, fui no patrão logístico e não sei o quê. Pegaram meu fuzil. Esse é o sofrimento. Uma mãe que carrega um filho por 9 meses, sentindo dores, e engorda depois, e não sei o quê, e aí no final ela pega aquela criança e olha e fala assim, valeu a pena, esse é o sacrifício. E tanto é verdade que elas até engravidam de novo. Como ela faz? Ela engravida de novo. Quando você... Se fosse sofrimento, ninguém ia querer, né? O sofrimento ninguém não. Então é uma questão de perspectiva. Exato. Você já está vivendo esse momento agora. Se eu tenho um propósito com isso, se ler 100 livros, dizer que é prazeroso, não é. O cara lê 100 livros rindo, não. Eu lia 100 livros porque eu sabia que eu precisava desses 5 anos para eu poder testar algo. Testar não é uma boa palavra. Implementar algo durante o meu comando para poder escrever o livro no final. Então eu segui essa sequência. Foram 5 anos de leituras direcionadas para a questão da liderança, psicologia, comportamento humano, tudo. Para poder, no comando, aplicar algo que eu acreditava. E eu queria ter a base necessária para não parecer que é uma coisa amadora. Não, realmente eu estudei. Para quem olha, parece básico. E é simples. Mas não é uma coisa arbitrária. Ela tem uma base por trás muito grande. Esse é o resultado do livro no final. Perfeito. Nas mentorias que eu presto, né, a gente tem o Toque de Alvorada, que já teve 2 edições da minha mentoria. E é um toque de alvorada mesmo, é 5 da manhã, tá? 5h45 da manhã, a gente coloca o pessoal todo ao vivo ali para fazer uma transformação, para gerar um movimento. Legal. E aí um dos alunos me chamou no privado esses tempos, e são 9 dias de toque de alvorada, geralmente em sequência, e me perguntou o seguinte, professor, como eu faço para manter a motivação para conseguir ter as manhãs produtivas como eu venho tendo agora? Como eu faço para manter essa motivação? E a resposta que eu dei para ele: você não precisa de motivação. A motivação é uma coisa que tu pode ter num dia, não ter no outro. O que tu tem que saber é o que tu precisa. Bem como o comandante falou, tu não vai escolher o livro que tu gosta de ler, tu vai escolher o livro que tu precisa Exatamente. ler. E a motivação, ela te dá a possibilidade de tu pegar e cagar o pau e abandonar qualquer resultado que tu busque. Então, a gente não precisa, para ter transformação, a gente não precisa de motivação. A gente precisa saber o que tem que ser feito e fazer. E, para isso, o segredo não é motivação. Eu não sou um cara motivacional. Eu quero te mostrar o que tu precisa fazer. E aí, o que vai te levar para frente é uma das duas. Ou os hábitos que tu vai adquirir, porque aí vira algo piloto automático, né? Ou a tua força de vontade. Porque quando tu não tiver motivação, tu pode não ter motivação, mas tu pode ter a força de vontade para fazer, não o sofrimento, mas o sacrifício. Isso. Ele vai enxergar o porquê daquilo, para lá na frente olhar para trás, caraca, hoje eu sou capitão de mar e guerra. Às vezes eu fico olhando assim, cara, como é que eu passei no concurso da Escola Naval? Eu não consigo, voltando no tempo, cara, como é que o concurso é dificílimo, mas por alguma razão eu passei. E lá na escola onde eu estou, na Escola de Guerra Naval, tem agora 3 turmas lá, 3 cursos ocorrendo. O curso dos capitães de mar e guerra, o curso dos capitães de corveta e o curso de capitães-tenentes, capitães, né? Eu já fiz os 3 e hoje eu estou no último deles. E eu olho os garotos ali e falo, caraca, como é que eu passei por isso daí? Então, isso é questão realmente de você enxergar algo maior do que o momento que você está vivendo, senão você desiste. Não dependam de motivação. Faça o que tem que ser feito e ignora. Motivação é uma coisa que não precisa, né? Motivação, não adianta fazer uma mentoria, tu ler um livro. A motivação ela vai vir naquele momento, depois ela não vai estar mais lá. Criem bons hábitos e tenham uma força de vontade que não é infinita. Saibam aonde vocês vão gastar a força de vontade, que vai dar tudo certo. Agora, que conversa valiosa, né, Guilherme? Muito bom. Que cara incrível, né, o comandante André. Quantas lições, quantos ensinamentos. Eu estou louco para a gente fazer o primeiro clube do livro depois. Vamos sim. Comandante, mas eu fiquei curioso de saber qual foi o desenrolar da história com o seu filho e com a sua filha sobre a leitura? Então, aí... A minha filha, até hoje, ela tem trauma do primeiro livro, dos primeiros que ela recebeu, né? Que ela não gosta desse livro, por causa da imposição. Porque assim, né? Hoje em dia, a gente acha que não deve impor nada. É maneiro isso. Mas o que falta na gente, um dos livros do Stephen Covey, que chama Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, ele mudou a minha vida em relação a cuidar dos meus filhos. Por quê? Ele começa assim, imagine que você... Esse aí eu li, pelo menos. Tu leu? Eu li também. Vocês leram? Não, então, aquela questão do cemitério, né? Ele começa contando que ele foi chamado, como ele falava bem, né? Um amigo morreu
e chamaram ele para falar no velório desse amigo. Cara, você fala bem e tal, tem como ir lá falar umas palavras? Ele, não, beleza, ele se preparou. E aí, quando ele foi chegando no cemitério e viu as pessoas ali, ele foi cumprimentando, né, o pessoal triste e tal, e foi se aproximando do caixão. Quando ele olha para dentro do caixão, quem está lá não é um amigo dele, é ele. E aí ele pergunta, se alguém fosse ler algo sobre você no seu velório, o que você gostaria que fosse lido? Então, esse livro, ele enfatiza a questão dos papéis. O seu papel de pai. Como você quer que o seu filho, lá na frente, hoje meu filho tem 19 anos, como você quer que ele olhe para você? Isso vai definir o seu comportamento hoje. Então, a partir do momento que você tem um farol, tudo que você vai fazer, você vai pensar, está na direção? Não, isso aqui não. Esse seu comportamento eu não vou fazer. Isso te permite flexibilidade para impor algumas coisas para o seu filho, porque você sabe que é melhor. Então, a leitura, não espere que a criança... Assim, a gente tem várias fases da leitura, né? Eu fiz até um vídeo uma vez sobre isso. Se você respeitar isso, naturalmente a criança vai criando um gosto. Os livros são muito bem feitos de acordo com a faixa etária. Mas se não fez isso, tem que ter uma imposição. E a primeira pergunta, quando os pais me falam assim, como é que você fez? Você lê? Ah, eu não leio não, então não vai funcionar. Só funciona se os pais também tiverem hábito de leitura. A gente costuma dizer, o filho tem que comer alface. E você, não, eu já estou grande. O jovem não quer saber do seu passado. Ele quer saber do que você faz hoje. Contar a história do passado é legal, aqui o cara ouve, mas o que ele quer saber, esse cara aí falando de liderança, ele é assim hoje? É isso que a pessoa quer saber. O desafio do professor, vocês são professores, né? Qual o desafio do professor? Controlar a turma? Não. Dar uma boa aula? Não. Passar ou não? O desafio do professor é ele ser fora de sala de aula o cara que ele diz que deve ser dentro. E inspirar, né? E aí você vai inspirar. Daí a gente vai inspirar. Se você... eu estou aqui dizendo para você estudar tantas horas por dia. Olha, para eu montar essa aula, eu tive que fazer isso. A aula não nasce pronta. Como é que eu monto? Então, eu estou dizendo para vocês uma coisa que eu faço. E eu estou aqui porque eu fazia isso também na idade de vocês. E aí você vai ganhar essa credibilidade, essa autoridade para poder falar. E aí, quando você for falar, mesmo sem... né, às vezes a pessoa acha que você tem que falar gritando para motivar. Não. Se a pessoa olhar para você e sentir, caraca, esse cara... Você vai falar na frequência do sono e o cara não vai dormir. Não precisa ser esse cara esporrento, gritando, e vamos lá, não sei o que. Às vezes isso aí tira mais credibilidade. Eu penso o contrário. Quando eu vejo um cara gritando, esse cara está disfarçando alguma coisa. Quer ganhar no grito. Então, eu prefiro o cara que, às vezes, está ali falando, você sente a segurança, né, e tal. E até uma situação de briga de rua, né? Quando chega aquele cara mais sereno, tranquilo, falando pausadamente, esse é o cara que tu tem que ter medo. Esse aí é o psicopata. Porque o cara está seguro de si, né? Seguro. Se ele chegou ali falando... Tem um vídeo na internet muito legal, né? Eu servi um tempo na unidade de doutrina. Eu sempre estive muito perto dessa área do ensino, do estudo e tal. E a gente brincava que a gente ia avaliar os exercícios. Eu fazia parte de um grupo que avaliava a atividade dos outros, né? E aí tem um vídeo na internet que tem um leão, uns leões comendo ali uma caça, e vem 3 neguinhos assim. Posso falar neguinho aqui, né? Eu não tenho essas frescuras. Posso até falar sobre isso depois. Essa mudança. Eu já fiz palestra sobre bullying. Eu posso explicar sobre isso. E aí vem lá os 3 neguinhos magrinhos, né? Aqueles africaninhos assim, com as lancinhas, né? Lança. Isso aqui é o hábito do fuzil, mas é lança. Os caras... Com a lança. E o leão lá olhando. E os caras vão chegando. Aí eles vão se aproximando da carne. O leão começa a olhar. E todos os leões correm. Leão, hein? E ficam no mato olhando. Aí um leão olha para o outro. E os caras vão lá, pegam um pedaço da carne. E os leões um olhando para a cara do outro. Aí o cara bota nas costas e vai embora. Aí eu brinco com o pessoal o seguinte, o leão, ele pensou assim, esse cara não é maluco. Porra, um cara magrelo desse, para ele entrar aqui, deve ter alguma coisa, não vou nem me meter, vai lá, cara, leva isso aí. E a vida é assim. Quando o cara ele chega com uma postura, vem um cara sozinho para lutar com 20. Esse cara tem alguma coisa. Melhor não. Vai tirar uma arma. Não mexe com esse cara, não. É a segurança que ele passa. E depois ele pode passar lá, caraca, porra. E o cão que ladra muito, geralmente não... E outro que fica gritando muito, normalmente não... Tem até uma frase muito legal que eu gosto muito disso, que fala que a palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? Exatamente. Que é o que você está falando do professor. Não basta só ensinar, também tem que inspirar. Isso. E até falando tudo isso, o senhor começou falando que se preparou para comandar, já talvez como corveta, não sei, como... Foi fragata. Fragata. Tenente-coronel, né? Tenente-coronel para quem é das forças.
estudando, queimando na marinha, ali queimando muito livro, estudando muito livro, aprendeu muita teoria, soube muito, mas como é que foi na prática? Isso é exemplo, né? Como é que pôde trazer toda essa parte teórica durante essa preparação para quando comandar de fato está pronto? Como é que foi esse exemplo prático da questão? Eu gostei da pergunta, porque tem duas coisas que eu vejo que as pessoas confundem muito. Em geral, o Fidel é formado em Direito, ele conhece disso. E as pessoas comuns também, né? Quem não é formado em Direito, no caso. As leis brasileiras, elas são feitas, as leis de um país, elas são feitas para ditar como as coisas devem ocorrer. E aí a gente sempre pensa que uma lei ou algo que está escrito é para dita a forma como a realidade acontece. Mas uma lei física ou um livro sobre liderança, ele não serve para ditar como as coisas vão ocorrer. Ele serve para explicar como elas já ocorrem. Uma lei física, por exemplo, quando, sei lá, Newton descobriu a lei da gravidade, a gravidade não passou a existir ali. A natureza já se comportava com gravidade e ele explicou como a gravidade funciona. Não era ele que editava as regras. Ele pegou a regra que já existe e tentou transcrever ela. O ponto que eu quero chegar é, não necessariamente as coisas que estão escritas, elas estão escritas como a forma como a prática ocorre. E o que você sentiu disso, de pegar esse monte de livros diferentes? É claro, sem dúvida, grandes livros, ainda por terem muitas pesquisas envolvidas, etc., tinham muitas coisas ali de grande valia para a prática, mas, eventualmente, algumas coisas podem não ter tido tanta valia. Como que foi tentar pegar essa parte, esse embasamento teórico e aplicá-lo? Hoje, na internet, é muito comum você ver um cara vendendo alguma coisa na área de administração, de gestão, dizendo que o ponto principal dele é que ele é um cara prático. Então, assim, você não vai fazer 2 anos de MBA, você fazer minha mentoria, o meu curso de 1 semana, você vai ter mais sucesso porque eu sou da área, eu sou empresário e tal. Existe uma guerra, né? Vamos dizer assim, ali, existe um conflito ali meio nebuloso entre o acadêmico e o prático. Teoria versus prática. E aí, enquanto a gente fica brigando, a gente não percebe como um precisa do outro. Teoria e prática é um remo de um barco. Tem que remar de um lado, teoria, e remar do outro lado da prática. Isso te faz ir para frente. Se o cara for só teoria, vai ficar girando. Se o cara for só prático, vai ficar girando. Como o círculo, ele te dá uma percepção de início de avanço. Está dando certo ser só prático. Só que daqui a pouco você vai... É um círculo. Caramba. E o teórico é a mesma coisa. Não, a teoria está me ajudando. Está me ajudando, só que eu queria vir para cá. Daqui a pouco, o que está acontecendo? Faltando prática. Remar do outro lado para ele acertar. Então, assim, você nunca pode descolar uma coisa da outra. O cara que é bom, se o cara da teoria entender isso e o da prática também, eles vão se sentar junto. Cara, aí, tem uma pesquisa aí, estou com esse problema, cara, eu tenho um estudo, e aí vão chegar numa solução. E muitas vezes o pesquisador, ele não vai para a Amazônia pegar um fuzil, mas ele pode trazer uma pesquisa, cara, pode testar isso aqui para mim, depois me trazer o resultado para eu escrever alguma coisa e tal. Então, as coisas podem crescer juntas. Então, era isso, eu pegava o livro, eu já tinha alguma experiência prática, e eu li o livro, falei, pô, maneiro isso aqui, hein? Mas eu sempre fui assim. Como eu trabalhei um tempo com doutrina, a doutrina dizia que uma coisa é feita assim. Falei, cara, será? Bora testar. Então, eu como capitão, eu era comandante de uma companhia, tinham lá 170 militares, eu falei, pessoal, vamos fazer um experimento. A gente chama hoje de experimentação doutrinária. Quero testar se esse procedimento funciona. E aí fazia teste com o pessoal, e aí ia fazendo anotações, e assim que... Isso é o livro. Eu pego o livro, eu leio, sublinho o que é importante, eu testo, e depois eu anoto o que funcionou para aquele contexto. Essa é a primeira coisa da liderança. A liderança é o contexto. A liderança que eu usei em 2020, no ano da Covid, talvez não se aplique no mesmo lugar em 2023. O contexto já mudou. Então, você lê muitos livros te dá essa flexibilidade de saber como levar. Olha, agora eu preciso pegar mais forte. Não, agora eu posso dar uma aliviada. Então, é assim, as duas coisas. Não tem como... Difícil separar, impossível separar. Tentar separar, aí vai ficar nessa briga aí de um com o outro. Então, se eu fosse vender administração na internet, eu ia dizer, olha, o meu curso, ele vai te dar velocidade. Hoje as pessoas querem velocidade. Então, eu te dou velocidade. Mas o que eu te passo aqui não é da minha cabeça. Eu fiz esses MBA aí. E eu tentei extrair deles algo que fosse aplicado nesse contexto aqui que eu estou me propondo a passar. A escolha é sua.
quer fazer o MBA que eu fiz de 2 anos, ou você quer velocidade? Eu fiz o MBA, não sou contra o MBA. Acho maneiro, muito importante o cara estudar. Mas nesse momento, se você estiver querendo velocidade, eu acabei de criar um canal no YouTube, um curso, eu quero velocidade. Quem pode me ensinar? A mentoria é isso. Mentoria ela é personalizada. Ficar numa sala de aula com 40 cabeças, eu já entendi, e tem um cara perguntando, aí tu, caraca, pô, o tempo passando. Mentoria não, olha, isso eu já entendi, vamos passar para a próxima. Aí você vai. Então, a mentoria tem essa capacidade. Por isso que eu achei legal quando vocês falam dos encontros, esse negócio da alvorada, né? Muito bacana, cara, muito legal mesmo. Se eu fosse jovem, ia estar lá vibrando também, preocupado. Tem que acordar às 5h45. Muito legal. E o senhor lembra de algum exemplo assim que teve que pôr em prática, algum estudo assim, quando era comandante? O principal deles, e é o ponto forte dessa minha questão do livro, é a cultura baseada na confiança. Hoje em dia, a confiança está baixa, em várias áreas. Você não confia numa coisa, não confia na outra. Mas o melhor exercício para a confiança é você viajar de avião. Quando você dirige o seu carro, é você no volante. Então, se eu quiser virar para a direita, eu viro. Se eu quiser frear, eu freio. É uma sensação de controle. Agora, quando você está no avião, não tem opção. Tenho que confiar que aquele piloto e aquela tripulação tem um treinamento adequado para fazer tudo. E na prática, por que é difícil? Porque as pessoas vão perdendo a confiança umas nas outras com o tempo. A cultura baseada na confiança, ela vê o erro de outra forma. Ela vê o erro como oportunidade de aprendizado. Então, assim, não é negligência, é o erro mesmo. Ele foi fazer algo, fomos gravar aqui e deu errado. Caraca, não ficou legal essa câmera ali. Vamos mudar. Vamos entender o erro para evoluir. E aí, na primeira vez, todo mundo diz que não é da cultura do erro zero, no discurso. Mas na prática, depois que você errou a primeira vez, o cara te chama, pô, camarada, ó, ficou legal isso aqui não, vamos acertar. Só que você vai errar de novo. O ser humano vai. E aí esse cara perde a paciência. Não, chega, não confio em ninguém, se eu quiser bem feito eu mesmo faço, aí você assume a manual para você. Esse era o meu desafio. Vencer esse momento de querer puxar de volta e deixar as coisas acontecerem. Esse foi o ponto forte do comando na minha percepção, de deixar as pessoas fazerem o que deve ser feito. E aí uma coisa que é errada, você vai ajustando, mas aí você vai deixando o pessoal manobrar. Quando você é aquele cara que fica em cima direto, você vai ficar ali em cima e o cara não vai aprender. Melhor deixar ele fazer errado. O que tu achou disso aí? Às vezes a própria pessoa, não ficou legal não. Pois é, cara. E aí, o que a gente pode fazer para melhorar? Ele mesmo vai dar a solução. Do que você chegar lá, cara, tá uma merda. Por que fez assim? Eu já falei e tal. Esse foi o meu desafio. Essa foi a prática. Então, tem estudos que falam sobre a questão da confiança, só que a maioria das pessoas não acredita. Você vai ser enganado, vão roubar dinheiro, vão não sei o quê. Exatamente. Nós tínhamos lá um evento que tinha um bar e poderia acabar aquele bar. Eu falei, não vai acabar o bar, não. Por quê? Porque o bar, se o cara bebesse, poderia fazer alguma coisa errada. Eu quero descobrir agora. Eu não quero descobrir na missão que eu tenho um cara que não consegue se controlar na frente da bebida. Eu vou descobrir agora. E não tive nenhum problema. Porque mesmo que ocorresse alguma coisa, eles mesmos, pô, esse cara aqui já está... Vai embora, guerreiro, leva esse cara. Para não ter consequência para a administração ali. Então, o pessoal aprendeu a se policiar. Não precisava da minha presença mais em cima ali. Então, essa é a parte principal, trazendo dos estudos para a prática. O meu livro tem 5 princípios. Todos eles são baseados em uma série de estudos. O primeiro princípio é o lidere-se. Você não pode liderar ninguém se não liderar a si mesmo. Então, esse livro, eu trago ali 7 passos, e o primeiro é o mais importante, que o jovem não entende. Aquele que não pode obedecer, não pode comandar. As pessoas acham que obedecer é você ser submisso. Pô, cara, já me ganhou, cara. Ele contou o livro, comprou o primeiro tópico do livro, agora eu já quero comprar, cara. Então, você, assim, o camarada que, hoje em dia, o jovem de hoje, eu estava vendo, até aqui no podcast, né, a menina comentando essa questão de você pedir permissão. Eu tenho que pedir permissão para levantar, para não sei o que? Tem. E se você não consegue fazer isso, você tem um problema. Um problema de falta de humildade. Não é nada errado, a gente tem isso em alguns momentos. Eu comentei aqui que eu também tive isso. Mas assim, por que eu não posso pedir só porque lá fora não é assim? E quem disse que lá fora está certo? Então, essa humildade de, não, vou levantar, é assim. Então, se você não pode obedecer, como é que lá na frente você vai cobrar? Aí vão lembrar, pô, mas você é o cara que não levantava, agora quer que levantem para você? Então, você tem que começar desde cedo. Então, o primeiro princípio é o lidere-se. Como eu falei, o desafio do professor
é o desafio de qualquer um de nós. Se você não é o que você fala, não vai arrastar ninguém o seu exemplo. Então, lidere-se. O segundo é menos, porém melhor. Hoje em dia é muito tentador esse negócio de curtidas, fazer atividades que dão curtidas. Mas qual é a atividade fim do seu negócio? Então, às vezes, a gente está no Instagram, não, isso aqui vai dar curtida. Aí você seguiu num caminho, daqui a pouco foi para outro. Tem lá a moça, que ela dança e tal, e ela tem vários seguidores, milhões. Aí, de repente, ela, não, agora eu quero ser empresária. As fotos eram só foto, biquíni e tal, não sei o quê. Aí, de repente, começa a botar foto de terno e tal. Mudou totalmente. Então, as pessoas que seguiam ela, não era por causa da pessoa dela. Não vai ter sucesso, mas vai perder muito daquele lado para começar a crescer em outro. Por isso que é bom saber desde o início onde eu quero chegar. Porque, assim, o meu Instagram hoje, ele tem um número razoável de seguidores. É muito pouco se comparado com essa galera que tem aí. Mas ele é assim porque eu mantenho do jeito que eu sou desde o início. Tem gente que não gosta, fala para mudar, não vou mudar, cara. E se der errado também, eu não entrei aqui para ter seguidor. Eu entrei para passar um conhecimento e as pessoas alguém vai começar a perceber, dependendo da maturidade e tal. Então, menos porém melhor é foco, para não te permitir ser seduzido por outras coisas. Te ensina a dizer não. Se eu já sei para onde eu quero ir, e alguém me oferece um negócio aqui, eu não tenho dúvida que é não. E eu vou dizer não, tranquilo. Cara, muito boa essa iniciativa, mas lembra que eu te falei que eu estou indo para cá? Pois é, então isso aqui vai me tirar. Não estou dizendo não para você. Estou dizendo não para essa oportunidade. Eu brinco com o pessoal da Branca de Neve. Branca de Neve estava lá, vivendo sua vida feliz com os anões, e de repente aparece a Rainha Má, como uma bruxa, né, com uma maçã. Ela olha aquela maçã reluzente, brilhando assim. Isso é uma oportunidade, não é assim a nossa vida? Tu está aqui tranquilo, aí vê um cara, ó, essa oportunidade para você. Aí você foi e morde aquela maçã, estava envenenada. Você não precisava daquilo, mas apareceu na sua frente, agora eu quero. Cara, mas o seu plano não era esse? Não, mas aqui eu gostei tanto. Não pode, cara, tem que seguir o seu planejamento, porque essas coisas vão aparecer no meio do caminho. O terceiro é as pessoas em primeiro lugar. Você falou de leis. É muito comum a gente se submeter às normas. Está correto, tem que ter normas. Mas as pessoas, elas têm que estar acima disso de alguma forma. Uma norma, ela foi feita num contexto geral. A partir do momento que você tem um caso específico, a norma ainda é válida. Mas vamos olhar com mais atenção esse caso específico. Pode ser até um caso que suscite uma nova norma, uma revisão na norma. Agora, aquela pessoa que não, é a norma, não faz jus, aí você não... E é muito difícil você liderar olhando para a pessoa toda, o camarada dentro da empresa e a pessoa fora da empresa. Não é só no meu... Não. Esse cara não está bem hoje, deve estar com algum problema fora. E aí você vai conversar com ele para entender. Não pode trazer problema para bordo, para casa, para o trabalho. Não deveria, mas tem problemas que são tão pesados que a gente não consegue não trazer. E se ninguém tiver um olhar para você de, cara, você está com algum problema? Não, cara, vai para casa, cara. E com o tempo vai desgastando. Eu comandei na pandemia. Antes de assumir, eu tinha vários projetos. Eu tinha servido lá por 8 anos. Era o meu ano de comando, várias ideias de operações e tal. Eu assumi em fevereiro, em março, Covid-19. E aí que agora? Não pode ter... Agora é isolamento social, não sei o quê, tal. Como é que faz agora? E aí foi um período que ocorreram denúncias em várias áreas aí. Eu não tive nenhuma. E por que eu acho que isso aconteceu? Porque quando você cuida das pessoas, elas cuidam de você. Então, se eu fosse um cara, um filhaça, não tenho dúvida que o cara ia aproveitar disso para criar alguma coisa, para depois eu ter problema, para ficar respondendo, não tive nada quanto a isso. Então, é o foco nas pessoas. Olhou para as pessoas, elas olham para você. O quarto, erros não são fracasso. Essa questão que eu falei do erro aqui, né, de olhar o erro sobre outra ótica, até incentivar o cara que erre. Não tem sucesso sem risco, então a gente incentiva. Não é ser negligente, não é fazer algo que é atentar contra a segurança, não. Esse aí é pau nele. Agora, o cara errou tentando inovar, melhorar alguma coisa, a gente, deixa ele avaliar primeiro. Fala aí, cara, o que tu achou isso aí? Assim, o meu nível com eles era ponto de eu falar assim, cara, esse trabalho que tu fez aí, comandante, virei à noite, tu sabe que tá uma merda, né? Eu falei, que é isso, chefe? Cara, tá muito ruim isso que tu fez aqui. E para você poder falar assim com uma pessoa, tem que ter construído uma relação com ela. Senão o cara vai te processar. Esse cara tá de sacanagem, falou que o trabalho tá uma merda. E o cara fica rindo, uma merda, igual você gira aqui. Eu falei, cara, vamos lá, olha aqui isso aqui. Ele, caraca, é mesmo. De onde que tu tirou essa porra aqui, cara? Que eu pensei e tal, não sei o quê. Então, entendeu aqui como é? Não, entendi. Então vai lá, refaz isso aí. E aí foi conduzindo.
E o último é o vá, a progressão acontece. Eu percebi lá o seguinte, é muito bacana estudar, foi aí que veio a sua pergunta inicial. E é tentador, às vezes, parecer que ter conhecimento. O cara lê um livro, aí ele bonitão no podcast, falando aqui sobre sacrifício. Cara, esse cara fala bonitão. Só que quando você é muito novo e você começa a estudar muito, só remar para um lado, quando você for antigo, cadê a tua prática? Cadê a sua segurança para falar sobre algo que você não fez? Então, foi nesse momento que eu identifiquei a importância. Não, cara, não quero ninguém estudando aqui, não. Vai todo mundo, ó, ponta da linha. Não sei se posso falar a palavra aqui, com licença poética, depois você bota o barulho. Tem que se fuder no início. É isso que vai te dar a bagagem para você, quando estiver onde eu estou hoje. Caraca, isso não dá para fazer, não. Quem foi que mandou esse cara para lá, cara? Caraca, não dá, cara. Ou então, não, dá sim. Comandante, não estou conseguindo fazer. Dá. Eu já fiz lá atrás. Dá sim. É claro que o contexto muda. Mas tu dá uma provocadinha, não, cara. Não, vai, dá para... Aí o cara, pô, comandante, consegui fazer e tal. E o cara cresce. Ele ganhou autoconfiança. Uma coisa que ele achou que não dava para fazer, ele fez. E eu sempre começava contando o seguinte, o cara chega para mim assim, existem as 4 etapas do não sei. Eu estou dando aula aqui, né? Pô, então, não gosto da aula. Não precisa nem parar. Não gosto da aula. Tá dando aula, no sentido literal da palavra. Normalmente eu falo um monte nos podcasts, eu estou bem quietinho, só ouvindo, cara. Muito bom, por favor. O cara chegava assim, comandante, não dá para fazer isso aí. Não dá para fazer, cara? Não dá, chefe. Aí eu falei, você sabia que em 2001, o pessoal que vai ver, caraca, esse cara fala isso direto. A Pizza Hut entregou uma pizza no espaço. Aí o cara, que é isso, mano? E não foi 2011 e 2021, não. Foi 2001. Tu estava onde em 2001? Tem cara que não tinha nem nascido ainda. Então, em 2001, entregou na Estação Espacial Russa e tal. E você quer me dizer que em 2020 não dá para fazer isso aqui? Aí você conhece as 4 etapas do não sei? Ele, não, senhor, não conheço. Quando o cara fala que não dá para fazer, aí você, cara, por que não dá para fazer? Não, porque eu não tenho gente e tal, mas olha só, aqui, tal. Aí ele, caralho, acho que dá. Aí ele fala assim, não, na verdade, eu não posso fazer. Segunda etapa, não pode fazer? Não posso fazer porque eu estou com outra demanda e fulano me deu uma ordem. Quem? O Guilherme. Pô, Guilherme, estou com um negócio, pode liberar o cara aqui? Não, tá safo, libera, chefe. Aí olha pro cara. Agora tu pode. Aí ele vai para a terceira etapa, ele, pô, na verdade, comandante, eu não quero fazer isso não. Pô, não quer fazer, cara? Eu não quero fazer porque eu marquei uma viagem nesse período e não sei o quê. Marcou a viagem para onde? Não, que eu vou não sei para cá. Para esse lugar que tu vai. Pô, eu conheço o cara desse hotel aí. Pô, eu posso falar com ele e te arrumar um negócio? Ele, peraí. Tem um cara com a reserva aí, tu consegue passar pro outro final de semana e tal? Não, tá comigo aqui, beleza e tal. Aí tu olha pro cara e ele, pô, comandante, eu não sei. O ser humano não tem coragem de dizer que não sabe. Então ele faz um rodeio. Então as etapas do não sei é para até chegar no não sei. Você vai fazendo pressão no cara, uma boa pressão, até ele ter a humildade e a coragem de dizer, eu não sei fazer. Bom, agora, então vamos ganhar tempo. Já que você não sabe fazer, vamos aprender a fazer isso, mas vai acontecer. Agora, você me dizer que não dá para fazer, olha a diferença do não dá para fazer, para o não quero fazer, por não posso, por não quero, até exatamente o momento de dizer que não sabe fazer. Então, quando você incentiva essa questão do erro, e você cuida bem das pessoas, o cara ele tem a coragem de falar, comandante, eu não sei fazer isso não. Porra, então vamos descobrir, cara. Mas você deveria saber, né? Pô, tu não é engenheiro? Não, então, veja bem, que não sei o quê. Tá, beleza, vamos estudar isso aí, ver o que a gente precisa, porque a gente vai fazer isso. É perfeitamente... Vê que é possível? Não, chefe, realmente é possível fazer sim, então a gente consegue. Legal. Falei pra caramba, né? Vou te pedir desculpa aqui para me poder anotar isso aqui. Não vou achar depois. Muito bacana, cara. Olha, quantos ensinamentos aqui, né? O comandante André vem cara, para nós, cara. Que tem na prática, né? Conseguiu trazer a experiência prática, de fato, para a teoria. Porque, como ele falou, né? Na prática, a teoria é outra, né? Isso aí. Então, a gente tem que conseguir conciliar as duas questões. Chegasse a ler o Príncipe do Maquiavel? Sim. Para comandar a tropa, tem que estar com ele embaixo do braço? Rapaz, interessante esse livro, né? Eu sou muito próximo, assim, nessa questão de confiança. Eu sou ingênuo. Eu acredito nas pessoas. Então, eu tinha um receio desse livro. Maquiavel, não sei o quê, tal. Mas, com o tempo, eu fui quebrando isso e fui ler o livro. O Maquiavel, ele mesmo fala, isso aqui é uma ferramenta.
Eu tento trazer como as pessoas são. Agora, como você vai usar esse livro, é uma escolha sua. Então, essa é a diferença. Então, ali tem muitas coisas que, por exemplo, ali ele fala que é melhor ser temido do que amado. É bom ser os dois, mas se tiver que escolher... Mas ele não fala odiado. Isso é muito importante. Ser odiado não é bom. Exato. Ele fala, é temido e amado. Porque o amor, para virar ódio, basta você não fazer uma coisinha que a pessoa quer e vira ódio. Então, de repente, ela te amava, aí ela te pediu uma coisa, você não fez, a pessoa, não, então virou ódio. O ser humano é muito emocional, por isso que ele fala, é melhor ser temido, então, que pelo menos ela vai ter medo. Não vou porque, né, pode ter algum problema. Mas o livro é bacana, ele tem muitos ensinamentos, como qualquer livro, né? E quando você lê com um contexto, não lê aleatoriamente, você consegue tirar dali, eu vou comandar, vou ler Maquiavel. Não, acho que não. Opa, isso aqui parece que... Aí eu separo. Além de ler os livros, eu também fazia o resumo. Eu não sou um cara inteligente, então eu preciso massificar e tal. Não, passei na escola naval, formou um dos primeiros da turma. Mas sempre, assim, sempre foi na brabeza. Não é uma coisa suave. É por isso que eu falo assim, hoje eu olho e falo, cara, não acredito que eu passei nessas coisas. Eu pego o livro, eu leio o livro, aí eu sublinho o que eu acho que é importante. Eu anoto do lado. Aí depois eu pego e jogo no celular. Ou seja, eu digito. Por que eu faço isso? Os aplicativos que têm livros, ele não te permite fazer uma busca na biblioteca. Você tem que descobrir qual é o livro. E às vezes você fala, cara, que eu li um livro que falava as etapas do não sei. Qual é o livro? Então, quando eu comecei a jogar no Notas, aqui do telefone, eu boto na busca, o livro aparece. Se eu não souber qual é o livro, eu vou ficar ali, cara, qual foi o livro mesmo? Então, esse exercício me ajudava. E no final, quando veio esse negócio de Kindle, aí ficou mais fácil ainda. Né? Porque eu sublinho no próprio Kindle, mando para o meu e-mail, depois eu importo e tal. Mas o exercício de sublinhar e digitar, que me ajudava a massificar e refletir ainda mais sobre o que eu tinha lido. E sempre no foco do comando. E aí eu conseguia criar algo bem específico. O pessoal pergunta, como é que eu consigo fazer post todo dia no Instagram? O meu post não é frase motivacional. Se vocês olharem meu post, você vai ver que ele é um carrossel. Para fazer um carrossel daquele, eu já cheguei a demorar 3 horas para fazer um carrossel, que às vezes o cara nem olha. Às vezes a pessoa não consegue entender a profundidade daquilo, mas eu não faço para isso. Foi uma forma de eu me doutrinar a estudar e tentar sintetizar de forma prática o conhecimento. Por isso que o livro fica fino. Não é porque ele tem pouca informação, não. É porque a informação é sintetizada para a prática. Mas se o cara quiser saber mais e me perguntar, eu vou dar as fontes para ele de estudo, de livros e tal. Então, foi esse exercício que me permite todo dia perder um tempinho lá no caraca, tem que fazer o post, tem que fazer. E aí, como é que o cara fala? Como é que consegue ter todo dia? É porque a bagagem que eu tenho, não só de vida, é fruto de 5 anos de leitura, da média de 100 livros por ano. Então, eu consigo pensar em qualquer coisa, o cara fale aqui, eu falei, porra, acho que eu li um livro sobre isso. Aí eu vou lá, busco e crio ali um post com as figurinhas e tal. Bacana. Mas tem que construir, né? Uma pergunta agora sobre a vida comandando uma tropa, comandando um grupo. Pegou muito bisonho pelo caminho, muito enrolão, aquele cara que tenta enganar o comandante. Tem alguma história engraçada de um subordinado aí que possa contar para nós? Cara, assim, vamos começar comigo, né? Não é engraçado, não, mas é uma reflexão. No momento que você assume um comando, aí você pensa, caraca, agora eu sou o comandante. Tudo que eu passei, que eu pensava do comandante, agora eu vou pensar que eu reclamava, poderia ser assim, ser assado. Falei, agora eu sou esse cara que vai dar ordem. Eu sou o cara que vou mandar um efetivo para a fronteira. Eu sou o responsável por isso. Então, assim, e ao mesmo tempo, essa questão da confiança. Por exemplo, eu não ligava, e eu falo essas coisas tranquilamente, porque o dia que eu mentir, vai aparecer alguém cara e falar, isso é mentira, esse cara não fazia isso. Lembra do desafio do professor? Escrever um livro de liderança e estar nativa. Se você mentir, alguém vai falar, esse comandante aí, tudo mentira, era um filhaça. Tudo que ele escreveu aí, como até hoje não aconteceu, provavelmente o pessoal deve estar achando que tem algum alinhamento. Não é perfeito. Também tenho meus momentos que eu posso fazer algo que realmente depois eu olho, acho que peguei pesado, mas de certa forma eu acho que está bem alinhado. Onde é que eu estava mesmo, cara? Eu tenho um problema também que às vezes eu... Somos dois. Bem-vindo ao clube. Sobre como ele perguntou se teve algum bisões. Isso. Bisões, história engraçada. Vou chegar no bisonho. Que tentou te enganar. E
E aí essa questão da confiança, eu não conseguia dormir, preocupado, porque assim, o batalhão de Manaus, ele fica explodido. Tem um pelotão em Tabatinga, às vezes tem um pessoal embarcado no navio, outro pessoal no outro, e você é o comandante dessa galera toda. Não é um grupo que está ali, você está vendo, você não está vendo, e a Amazônia é muito grande, então você, caraca, será que os caras estão bem? E eu não ligava, não ligo o final de semana. E às vezes eu recebia demanda no final de semana, falei, posso mandar na segunda? E às vezes eu queria ligar para alguém, mas eu não queria incomodar o camarada no final de semana, porque minha máxima é o seguinte: se tem, tem. Se não tem, não invente. Então eu falava com eles, pessoal, eu não vou ligar, mas se eu ligar no final de semana, é porque pegou. Isso funcionou muito bem. Quando precisou ligar no final de semana, caraca, ligou. Todo mundo entendia a importância daquilo e realmente formava. Porque não é uma coisa do cara, um capricho. Eu só quero saber isso. Aí tu liga para o cara que está no final de semana em casa. Não, se for uma coisa que eu só quero saber, eu espero até segunda-feira. Agora, quando for uma demanda, eu realmente precisei fazer. E essa questão aí, né? Se tem bisonho, se não tem, né? O que é um bisonho, né? Tentando pensar aqui. Acho que é muito comum, até quando no curso de formação também, né? Nos cursos de formação, geralmente tem muito mais bisonho, muito mais gente que... O bisonho, né? É porque assim, o cara está chegando num ambiente novo que ele não conhece, e ele está sob pressão. Então a tendência dele é assim que nasceu o Palhaço. Tem um livro muito bacana também, esse autor de livro, que chama o Palhaço e o Psicanalista. Palhaço, Psicanalista, acho que é isso. É um livro sobre escuta. É um livro sobre escuta, eu tenho esse problema, tem que ser... Então, o que é o palhaço? O palhaço é um cara que ele olha para você e ele te imita. Só que ele faz coisas, tipo assim, um cara atrapalhado e você acha engraçado. Mas, na verdade, ele copia os nossos próprios erros ali. O cara se enrola, deixa o café cair. E aí você pensa, caraca, já aconteceu comigo. Eu poderia fazer isso e se torna engraçado. Então, o bisonho, no final das contas, é um cara que está ali, né, no ambiente de pressão e ele não sabe se faz uma coisa ou não e acaba se atrapalhando. Eu não estou conseguindo lembrar de nenhum evento assim de um bisonho, não. Eu acho que a forma do comandante André de liderar fez com que... Não houvesse bisonhos. Não houvesse bisonhos. As pessoas todas se conscientizaram, ninguém tentou enganar ele. Eu não vejo como bisonhice, né? Às vezes, quando eu vejo, é você entender realmente o erro é parte do aprendizado. O erro é parte... existem duas coisas que impactam na liderança em qualquer lugar. É medo e vergonha. Por exemplo, se as pessoas têm medo de falar, fica aquele clima falso ali. E é muito ruim para a gente isso. Não, eu quero que você fale. Isso aí que eu fiz, né? Eu tive um evento lá que eu fiz, achei que estava mandando muito bem, e fui perguntar para um capitão, e aí, cara, aquele negócio lá que eu fiz, pô, comandante, não ficou legal, não. É mesmo, cara? O pessoal não gostou, não. Caraca, é mesmo? E aí eu conversei com ele, e aí, o que a gente pode fazer então? Não, isso e tal. E reunimos de novo, e expliquei, olha, a intenção foi essa e tal, não sei o quê. Então, para você fazer isso, muitas vezes o cara, não gostaram porque não entenderam e tal. Não, é você... Então, a partir daí, muda essa questão de como você olha, né, para as pessoas. E aí, quando você tenta matar o medo e a vergonha, você não vai rir do bisonho. Senão o bisonho nunca mais ele vai levantar para falar. Então, ele vai levantar, vai fazer uma coisa engraçada, mas eu sacaneava, né? Eu ia falar do bullying, né? E tem a ver com isso. Eu fui convidado a fazer uma palestra numa escola, né? Eu já faço palestras e tal, e como eu sou meio nerd, tenho facilidade de falar com jovem, que eu consigo ver os desenhos que eles assistem, consigo entender ali no... Claro que é uma preparação antes, né? Que é um público, o que os caras assistem, eu vejo os desenhos, eu gosto, né? E aí fui fazer essa palestra sobre bullying. Aí comecei, olha, pessoal, só tem um problema comigo. Fui de branco, né? Era um evento da Marinha mesmo. Eu pratico bullying. Então, se você, que é gordinho aí, se dormir na minha palestra, eu vou te zoar. Aí o pessoal ficou assim, aí daqui a pouco começaram a rir e tal, aí fui contar o que aconteceu comigo, né? Quando eu era menor, né? Eu comentei aqui rapidamente, que eu sempre era pequenininho da sala e tal. E assim, meu pai era do exército e não tinha tanta gente, tanto negão assim, era sempre só eu, meu irmão e minha irmã. E a gente ficava meio sempre que isolado, o pessoal meio que isolava a gente e tal. Sempre você tem um amigo, né? No livro eu até comento aquele Todo Mundo Odeia o Chris, né? Que ele sempre tem um amigo, você tem um amigo branco. Era eu, sempre tinha esse amigo desse. Mas, no geral, existia esse afastamento. E aí eu tinha um amigo desse, que ele tinha uma irmã muito bonita e que tinha um namorado que eu não sabia quem era. Um dia eu fui na casa dele e o namorado era um cara negão, assim, né?
cara forte. Não, quando eu forte mesmo, eu sou um cara forte. Eu falei, caraca, como é que esse cara conseguiu isso, né? E aí, não que isso seja o foco, né? Eu vou chegar na essência da coisa. E aí o meu amigo chamou ele lá, pô, negão, não sei o que, e me incomodou. Eu falei, cara, não chama disso não, pô. Aí ele olhou para mim e falou assim, vai me chamar de quê, cara? Esse é o cara. Aí eu olhei para ele, pô, é mesmo, né? Eu sou negão, ele vai me chamar de quê? Brancão? E a partir desse dia, por incrível que pareça, a minha perspectiva mudou em relação a essa questão de... E aí, as barreiras que existiam, que a gente mesmo coloca, começaram a cair. Então, muitas vezes, a criança que tem algum problema, alguma deficiência e tal, é justamente esconder isso que impede ela de ser feliz. Assim, diante do bullying, são 3 ações, né? A primeira é você ter uma norma, uma lei que impeça isso. É proibido fazer isso aqui. Está escrito, é uma norma. A segunda é você, como comandante, como gestor, se você vir isso, se identificar, é na hora. Pau na pessoa que fez. E a terceira é a mais importante, que infelizmente hoje a gente está negligenciando. É você fortalecer a pessoa, porque isso vai acontecer. Não tem como chegar para uma criança, meu filho, se te chamarem de gordinho, você me avisa que eu vou na escola. Ele vai ser chamado, criança não quer saber. Então você tem que criar resiliência nele. Meu filho, você é gordo. E vão te chamar de magro. Não vou chamar, então vou chamar de gordo. Se o cara te chamar de gordo, ele não está te xingando. Você é gordo. Então, assim, é uma questão de você mudar a perspectiva. Então, assim, esse meu jeito de ser, assim, tem muita bizonhice que a gente vê, mas às vezes eu não consigo lembrar agora porque a forma que eu encaro é diferente. Perfeito. Quando eu vejo o cara se atrapalhando, é alguém tentando fazer algo. Então, eu posso até rir depois dele, junto com ele, mas eu vou ajudar ele a terminar aquilo, para ele criar essa autoconfiança de que ele consegue fazer de fato, e depois a gente senta lá para tudo que é pequeno ou errado nunca é ridículo, né? Ridículo é tu não tentar, ridículo é tu não fazer. É verdade. Né? Tudo que o cara faz, mesmo que não seja grande, mesmo que não seja perfeito, ele fez, né? Tentou. Então tem o seu mérito, tem o seu valor. Show. Foi demais? Quer perguntar mais alguma coisa? Caraca, eu já estou acho que numa overdose de conhecimento, assim, já que eu já estou... Eu começo a pensar sobre as coisas que ele está falando, eu começo, caraca... Não é que eu fiquei passando um filme na minha cabeça aqui sobre as coisas do dia a dia. Eu vou dizer assim, ó, eu queria que essa mesa aqui a gente pudesse se encontrar toda semana, sair para jantar, nós tudo junto aqui, dar uma passeada na Amazônia, pegar uns piratas lá. Não vamos emocionar também. Depois fala, dê um livro, compartilhar as experiências. Mas isso porque eu sou o convidado aqui, porque eu também queria ouvir mais de vocês, né? Então, como eu sou convidado, eu fiquei falando. Uma coisa que a gente, às vezes, também, quando começa a falar muito de si, é não enxergar os outros. E eu tenho certeza que vocês têm histórias de vida aí excepcionais. E por fato... com certeza é. Mas o fato de você, às vezes, ficar falando, você acaba não percebendo isso. Eu também gostaria de ter uma oportunidade de conhecer depois cada um, para saber... Né? Eu já fiz algumas perguntas sobre o curso, né? Porque eu estou querendo lançar um curso também. Estou tendo uma dificuldade para gravar e tal, eu queria entender como é que funciona. Então, acho que, no final, todo mundo pode passar algum conhecimento, que é aquilo que a pessoa precisa. Então, por exemplo, eu agora quero gravar um curso. Não interessa se eu li 500 livros, se eu tenho 27 anos, isso agora é nada. Eu vou aprender com aquele garoto lá que acabou de... Cara, o garotinho vai me ensinar uma coisa. Então, assim, essa humildade, né? Porque, como eu sei onde eu quero chegar, não me interessa se vai ser o soldado, o sargento, que vai me dizer... Se é algo que ele vai me dizer, que vai me ajudar a chegar lá, cara, estou ouvindo, estou aberto aqui para escutar. No fim das contas, todo homem no mundo tem algo a ensinar para todo homem no mundo e também tem algo a aprender com todos os homens do mundo, né? Eu vejo muito isso, mas quando a gente sentou aqui com o senhor, tipo, tanta experiência, tanta história, tanto conhecimento que não deu nem vontade de falar, a gente só queria ouvir mesmo. Hoje... A gente chegou naquele assim, não queremos falar, sabe? Mas, se quiser saber um pouco da gente, pode assistir nossos outros podcasts. Eu assisti alguns antes de vir. Já falamos bastante, outros ocasiões. Mas é muita besteira, né? Não tem muito conhecimento. Não tem muito conhecimento. E também, se o senhor quiser eventualmente sair com a gente num barzinho, tomar uma cerveja, vai ser um prazer nossa passar mais conta, tempo. Até se não tiver programação para hoje, até estamos juntos. Agora sim, e tem uma certeza, né? Eu acho que assim, eu já vou impor aqui algo, né? Como você falou. Vai ter a parte 2 disso, hein? Vai ter que ter uma coisa... Qual que era o livro do monge? Se o comandante tiver um tempo aí. Sabe o monge que a gente tinha que ler? Quê? É o Velho e o Menino. O Velho e o Menino. Eu tava com um monge executivo na cabeça. O Velho e o Menino. Que é muito bom, por sinal. Esse também é muito bom. É uma trilogia. Que fala sobre liderança, né? O monge executivo. Você sabe que são 3 livros. É uma trilogia, isso. Porque assim, o pessoal quando fala do monge executivo, ele fala da liderança servidora, que é muito bonita.
E eu acho que todo líder deve servir. Para vocês terem uma ideia, hoje em dia tem vários tipos de liderança. Vários. Para dizerem algo que é natural de toda liderança. Todo líder deve ser servidor. Se não é servidor, não é líder. Então não existe liderança servidora. Ou você serve ou não. Liderança democrática. Líder tem que ser democrático. Mas, ao mesmo tempo, tem momentos que ele tem que ser autocrático. No meio do tiroteio, e aí? O que você acha? A gente vai para a esquerda ou para a direita? O tiro comendo, não tem momento de você... Ei, vamos fazer aqui um workshop para definir. Não dá, pô. Então, tem momentos que você tem que ser incisivo. E você tem que se libertar de achar que você tem que ser do jeito do outro. Por que eu falo desse livro? O pessoal lê o primeiro livro e vem com várias ideias revolucionárias. Só que o segundo livro é justamente o que não deu certo no primeiro. Por isso que é bacana. É aquela galera que foi para o mosteiro lá, voltou para o mundo real, tentou aplicar aquilo e chutaram o balde. Só um que conseguiu, o restante tudo... E aí, quando eles voltaram, ficaram envergonhados de dizer que não conseguiram botar em prática. Então, o livro, até a metade do livro, ninguém se dizia, não, está tudo dando certo. Até o momento que um começa a falar, para mim também deu tudo errado, não sei o quê. E aí ele começa de novo aquele trabalho, aquela mentoria, para identificar o que deu errado. Então, é importante esse negócio de livro, a gente sempre lê tudo, né? A internet é cheia de frase motivacional. Aí o cara pega uma frase solta, fora de contexto, e joga lá. E às vezes a frase fala, vá para a direita. Aí você vai ler o livro, o cara fala, vai para a direita. Eu fui e deu merda. Aí eu descobri que era para a esquerda. Só que o cara da internet, ele não... E aí você não leu o livro, e às vezes está indo para o buraco, porque não teve a curiosidade. Essa é a vantagem de você. De onde esse cara tirou isso? Porra, esse autor aqui, caraca, eu vou ler. De repente você começa a tirar outros ensinamentos. Foi assim que eu comecei esse negócio de leitura. Eu não queria ser mais um passageiro, eu queria pilotar, ficar sendo passageiro dos outros. Não, esse cara tirou isso da onde? Eu quero ver se é isso mesmo que ele falou. A interpretação pode ser diferente. Então foi aí que começou essa minha tara de leituras e tal. Caramba, show demais, né? Show. Comandante, obrigado por ter cedido esse tempo para... Em geral, assim, a gente gosta de terminar o episódio perguntando algum conselho, alguma dica, mas acho que foi conselho e dica aqui o episódio inteiro. Então, dessa vez, não tem necessidade nenhuma. Muito obrigado por ter cedido o seu tempo, assim. Se o senhor, enfim, puder ceder o tempo de novo para uma parte 2, para a gente vai ser excelente. Em geral, também a gente pede para o pessoal perguntar se eles querem a parte 2, mas... Eu quero a parte 2. Deixe só suas redes sociais, o nome do livro de novo, onde que pode comprar o livro. Tá, o nome do livro é Vá para onde a ação acontece. Os 5 princípios de uma liderança centrada no exemplo. Aquele exemplo que arrasta. Então, os 5 princípios é para gerar o exemplo. Perfeito. E a rede social, o nome é difícil, né? Eu já fui orientado pelos especialistas que o meu nome é muito ruim de decorar e tal. Mas eu não vou mexer, porque o nome é esse. Eu vou mudar meu nome para o cara para ganhar curtida. Então, assim, é @a.guimarães_Chebode. Chebode é o meu apelido, porque na escola naval, como eu era residente, era chamado de bode. E aí, por um tempo, eu era o mais antigo do alojamento que eu estava. Aí eu virei chefe dos bodes. E na Marinha você resume para Chebode. Você tem o Chemac, chefe de máquinas. O Cheop, chefe de operações. E o Chebode, chefe dos bodes. Mesmo. Então é isso aí. Legal, muito bom. Show, né? Pô, muito bom, muito Pessoal, bom. Bom mesmo. Esse aí foi mais um 01Cast. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Se estiver vendo pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações, comenta aí o que você gostaria de perguntar para o comandante. Compartilha esse podcast aí com algum amigo. Se estiver vendo pelo Spotify, Deezer, etc., dá 5 estrelas. Segue aí para você sempre ser notificado. Compartilha também com amigos. Segue a gente nas redes sociais, @concurseiro01_oficial. A gente está sempre falando sobre as coisas que a gente falou aqui. Em geral, a gente fala lá. Também fala sobre concurso, fala sobre apelação e outras coisas mais. Segue o comandante aí, ó. @Guimarães_Chebode. @Guimarães_Chebode. Para vocês poderem ter um pouco mais de proximidade e ver um pouco mais sobre o trabalho que ele produz lá. É isso, né? Faltou nada? Não. Até o próximo episódio do 01Cast, pessoal. Valeu! Valeu! Falou!